Aqui está a versão adaptada completa da história, com todos os elementos anglo-americanos substituídos por equivalentes brasileiros. Os nomes principais foram alterados para evitar os mais comuns no Brasil. Rafael não é o mais popular, mas ajustado para soar natural. Esposa, Letícia. Filho, Theo. Sogra, Regina. Localidades, valores em reais, instituições, referências culturais e sociais foram substituídas por elementos brasileiros autênticos, mantendo intacta a estrutura, o enredo, o comprimento e o conteúdo essencial da história original. Todo o texto está em português brasileiro. Assine o Cheating Tales Lab. Agora vamos começar. O cheiro de antisséptico e desinfetante industrial atingiu Rafael assim que ele cruzou a porta da frente da própria casa. Sua esposa, Letícia, só fazia limpeza profunda quando estava ansiosa ou culpada por algo. Ele havia viajado por 18 horas, Dubai a São Paulo a Campinas, e cada músculo do corpo doía por sua cama. Mas mais que isso, doía de saudade do filho. Theo, Rafael chamou, largando as malas no hall de entrada. A casa estava quieta demais. Normalmente, a essa altura, ele já ouviria o zumbido elétrico da cadeira de rodas adaptada do Theo, os sons animados que seu filho de 7 anos fazia quando ele chegava. Theo tinha paralisia cerebral que afetava o controle motor e a fala, mas sua mente era afiada como uma lâmina. Ele se comunicava por um tablet e sua professora dizia que ele lia no nível de 5º ano. Letícia surgiu da cozinha, o cabelo loiro preso severamente, com a expressão que usava quando ia dar uma má notícia fingindo que era boa. Atrás dela, sua mãe, Regina Vargas, apareceu como uma sombra, lábios finos e postura ereta em seu tailleur de grife. Rafael, você chegou mais cedo. A voz de Letícia era neutra. Minha reunião terminou antes do previsto. Onde está o Theo? Regina deu um passo à frente, o colar de pérolas captando a luz. Sente-se, Rafael. Precisamos discutir algumas mudanças que fizemos. Rafael sentiu o maxilar travar. Que mudanças? Onde está meu filho? Não seja dramático, disse Regina, caminhando até a poltrona de couro que havia reclamado como sua desde que se mudara para a casa de hóspedes, 6 meses antes, após a morte do sogro. Inscrevemos o Theo num novo centro, um lugar que realmente consiga lidar com as necessidades dele. As palavras caíram como golpes físicos. Rafael olhou para Letícia, que evitava seus olhos. Vocês internaram nosso filho num novo lugar sem discutir comigo. O Instituto Horizonte, disse Letícia, erguendo o queixo, fica a 3 horas daqui, no interior de Minas. Eles se especializam em crianças com deficiências graves. Ele vai morar lá durante a semana e voltar nos fins de semana. O sangue de Rafael gelou. Vocês mandaram nosso filho de 7 anos para um centro residencial a 3 horas de distância, enquanto eu estava fora do país por 5 dias. Alguém tinha que tomar uma decisão, interveio Regina. Você nunca está aqui, Rafael. Está sempre viajando para prestar consultoria para esta empresa ou aquele órgão do governo. Letícia não pode lidar com tudo sozinha. Eu trabalho para sustentar esta família e a escola do Theo era ótima. Os professores o adoravam. Ele tinha amigos. Estava progredindo. Ele estava fazendo o espetáculo dele mesmo, retrucou Regina. E desta família. Você faz ideia do que é para Letícia enfrentar as outras mães na saída da escola quando ele faz aqueles barulhos? Os olhares de pena. Nós somos os Vargas. Temos uma reputação. Rafael encarou a sogra, vendo-a claramente talvez pela primeira vez. O cálculo frio nos olhos dela. A forma como ela se inserira em cada decisão sobre o cuidado do Theo desde o diagnóstico, 5 anos antes. Como ela havia trabalhado devagar sobre Letícia, corroendo sua confiança como mãe e substituindo por vergonha. Letícia, disse Rafael baixinho, virando-se para a esposa. Diga que você não assinou documentos para mudar nosso filho sem nem me ligar. Ela finalmente sustentou o olhar, e o que Rafael viu ali fez seu estômago revirar. Não arrependimento, não culpa, desafio. Eu assinei tudo ontem. Está feito. E, sinceramente, Rafael, ele vai ficar melhor sem você confundindo ele com todos os seus planos grandiosos e expectativas impossíveis. Ela disse com tal finalidade, tal convicção, que Rafael soube que aquilo havia sido planejado, no momento em que ele estaria fora do país, longe demais para impedir. Ele conseguia ver a influência de Regina em cada palavra, cada gesto. Instituto Horizonte, repetiu Rafael devagar,
a mente já trabalhando. No interior de Minas. Isso mesmo, disse Regina com um sorriso. Aquilo fez Rafael querer arremessar algo. A doutora Helena Mendes dirige o lugar. Muito exclusivo. O custo é alto, mas eu concordei em cobrir com o espólio do Richard. Considere nossa contribuição para o cuidado do Theo. Agora ele vai ter atenção 24 horas, e você e Letícia podem finalmente focar no casamento, talvez até dar ao Theo um irmão normal. A crueldade casual, a implicação de que Theo era um fardo, um erro, algo a ser guardado, acendeu algo perigoso no peito de Rafael, mas ele forçou o rosto a permanecer neutro, até permitiu um pequeno sorriso. Instituto Horizonte, disse novamente. Bem, acho que está decidido então. Letícia olhou desconfiada de sua aceitação fácil. Você não vai lutar contra isso? Rafael pegou as malas, subitamente exausto. Preciso tomar banho e dormir. Conversamos depois. Enquanto subia as escadas para o quarto, sentia a satisfação de Regina irradiando atrás dele. Ela achava que havia vencido. As duas achavam, e Rafael ia deixar que acreditassem exatamente pelo tempo necessário para desmantelar tudo o que elas haviam construído. Porque Rafael Quintana conhecia o Instituto Horizonte intimamente, 4 anos antes, ainda trabalhando em consultoria avançada em tecnologia assistiva e dispositivos de comunicação. Ele passara 6 meses ajudando o centro a desenvolver seus protocolos de avaliação. Conhecia a doutora Helena Mendes, conhecia seu compromisso com o cuidado centrado na família, conhecia as políticas rígidas do Instituto sobre direitos parentais e as avaliações psicológicas familiares obrigatórias. Mais importante, sabia que o Horizonte gravava tudo para fins de pesquisa e treinamento, com consentimento parental completo exigido na admissão. Regina e Letícia haviam colocado seu filho exatamente no lugar onde cada interação, cada avaliação, cada sessão familiar seria documentada por pessoas em quem Rafael confiava. Elas haviam lhe entregado uma arma, embrulhada com laço, sorrindo enquanto faziam isso. Rafael ficou sob o jato do chuveiro, a água quente levando embora a sujeira da viagem, e começou a planejar. Aprendera, em seus anos trabalhando com análise comportamental e dinâmicas familiares complexas, que a melhor forma de derrotar um inimigo era deixá-lo pensar que já havia vencido. Deixá-los confortáveis, deixá-los cometer erros. Theo estava no horizonte. Na verdade, era perfeito. A doutora Mendes veria imediatamente o que Rafael sempre soubera. Seu filho era brilhante, capaz e merecedor de todas as oportunidades. A equipe documentaria as habilidades de Theo, sua personalidade, seu potencial, e também documentaria cada interação com Letícia e Regina. Rafael se secou e se deitou na cama, a mente correndo por possibilidades. Ligaria para Helena amanhã, com cuidado, profissionalmente. Começaria a construir seu caso com a precisão que aprendera analisando sistemas complexos e padrões de comportamento humano. Seria paciente e estratégico. Seu telefone vibrou uma mensagem de número desconhecido. Aqui é Helena Mendes, do Horizonte. Seu filho chegou esta manhã. Precisamos agendar sua entrevista de admissão e avaliação familiar. Por favor, me ligue amanhã. E Rafael, precisamos conversar. Algumas coisas não estão batendo aqui. Rafael permitiu-se um sorriso verdadeiro dessa vez. O jogo já havia começado, e seus oponentes não faziam ideia de que estavam jogando. O quarto de Theo estava exatamente como ele deixara. Equipamentos adaptados, o tablet de comunicação na estação de carregamento, paredes cobertas de desenhos que Theo fizera com software de rastreamento ocular. Rafael ficou parado na porta ao amanhecer, café na mão, olhando o espaço vazio onde o filho deveria estar dormindo. Seu telefone marcava 6h47 quando tocou. O nome de Helena Mendes apareceu na tela. Helena, obrigado por ligar tão cedo. Rafael, estou quebrando uns 15 protocolos falando com você antes da admissão oficial, mas preciso que você entenda uma coisa. Seu filho chegou ontem só com a avó e a mãe. A avó fez toda a conversa. Apresentou documentos mostrando custódia educacional e médica exclusiva. Disse que você era frequentemente ausente e não cooperava com as recomendações de tratamento. O aperto de Rafael na caneca de café aumentou. Isso é fabricado. Nunca fui nada além de envolvido no cuidado do Theo. Eu imaginei. Seu nome está em todos os termos de liberação médica, todos os documentos escolares que o Theo trouxe. Mais importante,
Eu me lembro de você, Rafael. Lembro do homem que passou 6 meses desenvolvendo protocolos de comunicação porque acreditava que toda criança merecia uma voz, independentemente das limitações físicas. Aquele homem não abandonaria o filho. O que exatamente Regina disse a vocês? A voz de Helena carregava raiva controlada. Ela pintou um quadro de um pai que tratava a deficiência do filho como falha pessoal, que cobrava demais do Theo, que se recusava a aceitar as limitações dele, que tornava a dinâmica familiar tóxica com expectativas irreais. Posicionou a internação como uma missão de resgate. E vocês acreditaram nela? Nem por um segundo. Por isso estou ligando, Rafael. Nosso protocolo de admissão exige que ambos os pais completem avaliações psicológicas e entrevistas separadas na primeira semana. É política, sem exceções. Regina alegou que você se recusaria, que havia concordado com a internação, mas não participaria do cuidado contínuo. Ela mentiu. Eu estava no exterior quando isso aconteceu. Cheguei em casa e descobri que meu filho havia sumido e minha esposa dizendo que já estava feito. Silêncio do outro lado. Então preciso que você venha ao Horizonte hoje. Não amanhã. Não na próxima semana. Hoje, antes que elas tenham tempo de construir uma contranarrativa. Traga todos os documentos que comprovem seu envolvimento no cuidado do Theo, todas as consultas médicas, todas as reuniões escolares, todas as sessões de terapia. Consegue fazer isso? Rafael já se movia para o escritório de casa. Estarei aí ao meio-dia. Mais uma coisa, disse Helena baixinho. O Theo está perguntando por você no tablet. Ele não é a criança que elas descreveram. É brilhante, engajado, tentando se comunicar com todo mundo, mas tem 7 anos e não entende por que o pai não está aqui. A dor no peito de Rafael foi física. Diga a ele que estou indo. Diga que eu não sabia onde ele estava. Mas estou indo. Depois que Helena desligou, Rafael sentou-se à mesa e puxou o arquivo, onde guardava cópias de tudo relacionado ao Theo. 5 anos de documentação. Cada carta de diagnóstico, cada resumo de reunião de IEP, cada nota de progresso de terapia, fotos dele e do Theo em consultas, no parque, fazendo lição juntos. Rafael aprendera cedo que, com uma criança com deficiência, era preciso documentar tudo porque nunca se sabia quando alguém questionaria sua competência como pai. Nunca imaginara que precisaria dessa proteção contra a própria esposa. Rafael espalhou os documentos na mesa, organizando cronologicamente. Um padrão emergiu que ele estivera perto demais para ver antes. 6 meses atrás, logo após Regina se mudar para a casa de hóspedes após a morte do marido, Letícia começara a cancelar a terapia de casal. Parara de encaminhar os e-mails da escola do Theo para ele. Começara a tomar decisões unilaterais sobre o cuidado do Theo nas semanas em que Rafael viajava a trabalho. Ele abriu o laptop e começou uma linha do tempo. Cada viagem nos últimos 6 meses. Cada decisão tomada enquanto ele estava fora. Cada vez que Regina estivera presente quando Letícia discutia as necessidades do Theo. A manipulação era didática. Isolar o alvo, controlar o fluxo de informação, criar uma narrativa em que Rafael era o problema. A porta do escritório se abriu. Letícia estava ali de hobby, olhos estreitados. Com quem você está falando a esta hora? Trabalho, disse Rafael tranquilamente, sem tirar os olhos do laptop. Projeto em Singapura com dúvidas. Você vai voltar para o exterior ainda esta semana? O quê? Ele sustentou o olhar, mantendo a expressão neutra. Letícia mexeu o maxilar como se quisesse dizer algo, mas se contivesse. Finalmente, mamãe acha que devemos começar a procurar terapia de casal. Ela conhece um excelente terapeuta. Claro que conhece, disse Rafael. Na verdade, estou aberto a isso, mas primeiro preciso ir ao Horizonte. O centro exige que ambos os pais façam as entrevistas de admissão. Eles ligaram hoje de manhã para agendar. A cor sumiu do rosto de Letícia. Isso não. Mamãe disse que tinha resolvido tudo. Aparentemente, o Horizonte tem políticas obrigatórias sobre envolvimento parental. Nós dois precisamos ir lá, completar as avaliações, visitar o Theo com ele. É procedimento padrão. Rafael se levantou, guardando os documentos na pasta. Vou para lá esta tarde. Quer vir comigo ou vou sozinho? Vou falar com mamãe primeiro. Letícia praticamente fugiu do cômodo. Rafael ouviu os passos correndo pelo corredor, as batidas urgentes na porta da casa de hóspedes. Em minutos, vozes alteradas. Letícia em pânico, Regina afiada e autoritária. Elas estavam se debatendo,
tentando manter o controle de uma situação que escapava. O telefone de Rafael vibrou com mensagem do irmão mais velho. Jeremy não, no Brasil. Seu irmão mais velho, Bruno. Ouvi que a mãe da Letícia se mudou para a casa de vocês. Tudo bem? Bruno morava a 2 horas. Trabalhava como promotor no Ministério Público. Haviam crescido próximos, mas se afastado depois que Rafael casara com Letícia. Os Vargas não incentivavam laços familiares com os Costa. Consideravam a origem de classe média de Rafael inadequada, tolerando apenas porque ele ganhava bem e tinha conexões profissionais de elite. Rafael respondeu: "Preciso falar com você logo. Pode tirar um dia pessoal amanhã? Importante. Feito. Venha hoje à noite se precisar. A Laura está perguntando do Theo." Laura, esposa de Bruno, professora de educação especial, sempre adorara Theo e ficara quietamente furiosa com a forma como Regina o tratava. Rafael tomou uma decisão. Precisaria de aliados para o que estava por vir. Pessoas confiáveis, com credibilidade profissional. Respondeu: "Hoje à noite não conte a ninguém que vou." Quando Rafael terminou de arrumar a pasta, Regina bateu na porta do escritório. Entrou sem esperar permissão. O rosto arranjado numa expressão que provavelmente achava razoável. "Rafael, Letícia me disse que você pretende dirigir até o Horizonte hoje. Isso é desnecessário. Posso cuidar dos detalhes administrativos. Ambos os pais são obrigados. Regina é política do centro." "Sim. Bem, tenho certeza de que podem abrir uma exceção. Eu já estabeleci uma relação com a doutora Mendes. Helena Mendes e eu trabalhamos juntos 4 anos atrás", disse Rafael, observando a compostura cuidadosamente mantida de Regina Rachar. "Ajudei a desenvolver alguns dos protocolos de avaliação deles. Ela está me esperando ao meio-dia." Os olhos de Regina ficaram frios. "Entendo. Que conveniente que você tenha esquecido de mencionar essa conexão antes. Você esqueceu de mencionar que estava internando meu filho a 3 horas de distância antes de fazer", contra-atacou Rafael. "Então acho que ambos estamos cheios de surpresas." "Seu filho", disse Regina com um sorriso fino, "está exatamente onde precisa estar. Longe de sua cobrança constante, de sua recusa em aceitar as limitações dele, de sua raiva por ter uma criança defeituosa." "Termine essa frase", interrompeu Rafael, voz mortalmente quieta, "e você vai se arrepender. Meu filho não é defeituoso. Meu filho é brilhante, capaz e merece todas as oportunidades da vida. Se você ou qualquer pessoa nesta casa pensa o contrário, então não pertence perto dele." Regina se endireitou. "Letícia é mãe dele. Tem todo o direito de decidir sobre o cuidado. Se você tentar interferir nesta internação, se tentar virar o Horizonte contra nós, vou fazer com que todo juiz de família deste estado saiba de seus problemas de raiva, suas ausências, sua incapacidade de aceitar a realidade. Documente isso", disse Rafael. "Eu incentivo que tente." Depois que ela saiu batendo a porta, Rafael sentou-se novamente. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Regina acabara de cometer um erro crítico. Ameaçara-o, revelara disposição para mentir no tribunal, tudo enquanto o telefone de Rafael gravava no bolso. Ele configurara o aplicativo de gravação aquela manhã, ativado por voz, salvando continuamente na nuvem. Toda a conversa naquela casa dali em diante seria documentada. Se Regina quisesse jogar sujo, Rafael a enterraria em evidências. Ele enviou mensagem para Helena. "Mudança de planos. Preciso saber. O Horizonte grava as entrevistas de admissão?" A resposta veio imediatamente. "Tudo é gravado para treinamento e pesquisa." Ambos os pais assinaram consentimento no início. "Por quê?" "Porque acho que minha sogra está prestes a nos proporcionar uma performance muito interessante." Rafael chegou ao Horizonte exatamente ao meio-dia, após dirigir às 3 horas pela bela paisagem mineira que não conseguia apreciar. Sua mente corria por cenários, possibilidades, resultados potenciais. O centro era impressionante. Uma propriedade de fazenda convertida com alas modernas, hectares de jardins acessíveis, equipamentos de última geração visíveis pelas janelas. Helena Mendes o encontrou no estacionamento. Uma mulher alta, na casa dos 50, cabelo grisalho e inteligência afiada nos olhos. Apertaram as mãos formalmente, ambos cientes de que a interação seria gravada pelas câmeras de segurança. "Senhor Quintana, obrigado por vir tão prontamente. Vamos para minha sala."
Uma vez dentro, com a porta fechada, a máscara profissional de Helena caiu. O Theo está bem, considerando tudo, mas Rafael preciso que esteja preparado. A mãe e a avó fizeram um estrago nele. Disseram que era temporário, só por algumas semanas enquanto você viajava. Não contaram que era para ser colocação permanente porque Letícia sabe que Theo teria lutado se entendesse. Rafael disse que ela o manipulou do mesmo jeito que manipula tudo. Helena abriu um arquivo de vídeo no computador. Isso é da entrevista de chegada de ontem. Assista. A tela mostrava Theo na cadeira de rodas, o tablet no colo, Letícia ao lado, desconfortável, e Regina dominando a conversa. A voz de Helena fora da tela fazia perguntas a Theo, mas antes que ele pudesse responder no tablet, Regina interrompia. Ele não consegue realmente se comunicar pensamentos complexos, disse Regina na gravação. O dispositivo é mais para pedidos simples. Sim, não, banheiro. Esse tipo de coisa. Na tela, o rosto de Theo, de 7 anos, mostrava clara frustração. Ele digitou algo e a voz sintetizada disse: "Não é verdade. Eu consigo dizer tudo o que penso." Regina riu, o som condescendente. Vejam, ele acha que está se comunicando, mas são só respostas programadas. O pai encheu o dispositivo de frases. O Theo não entende realmente o que significam. O olhar no rosto de Theo, traição, mágoa, raiva fez Rafael querer socar a parede. "Continue assistindo", disse Helena baixinho. A entrevista continuou com Theo cada vez mais agitado, enquanto Regina o descrevia como gravemente comprometido, incapaz de lidar com salas de aula regulares, disruptivo para outros alunos. Então Helena perguntou diretamente a Letícia: "Senhora Quintana, concorda com esta avaliação das capacidades do Theo?" Letícia hesitara, e naquela pausa Rafael viu a luta. Por um momento pensou que ela pudesse resistir, defender o filho. Em vez disso, ela disse: "Minha mãe tem mais experiência com essas coisas. Confio no julgamento dela." "E o pai dele?" Rafael se recusa a aceitar a realidade, interveio Regina. Trata o Theo como uma criança normal, o coloca em situações onde ele está fadado a falhar, depois fica com raiva quando o inevitável acontece. Tem sido muito danoso para a autoestima do Theo e para a dinâmica familiar. Helena parou o vídeo. Agora veja a resposta do Theo. Avançou para uma sessão onde Theo estava sozinho com um funcionário sendo mostrado o quarto. O funcionário, um jovem chamado Chris, sentou-se ao nível dele e disse: "Ei, Theo, aposto que isso é assustador, né? Lugar novo, muitos estranhos." Theo digitou: "Quero meu pai. Onde ele está?" "Seu pai está viajando a trabalho, certo? Sua mãe disse que ele visita quando voltar." A resposta de Theo levou 1 minuto inteiro para digitar. Seu controle motor tornava cada letra uma escolha deliberada. Quando a voz sintetizada finalmente falou, disse: "Papai não sabe que estou aqui. Vovó disse que era surpresa. Papai vai ficar bravo. Papai diz que sou inteligente. Papai diz que posso fazer qualquer coisa. Quero ir para casa." A visão de Rafael embaçou com lágrimas que se recusou a derramar. Helena lhe entregou um lenço. "Foi quando soube que algo estava muito errado", disse ela. Nenhuma criança da idade do Theo constrói uma narrativa tão coerente usando o CAA, a menos que tenha capacidade cognitiva significativa e inteligência emocional, compreensão das dinâmicas familiares, distinção clara entre a narrativa da avó e a do pai. Isso não é uma criança gravemente comprometida. É uma criança brilhante que vem sendo sistematicamente minada. "O que preciso fazer?", perguntou Rafael. "Primeiro, você completa a avaliação de admissão. Eu mesma vou conduzir, gravada. Segundo, agendamos uma sessão familiar com você, Letícia e Regina, para amanhã. Quero os 3 numa sala com o Theo e nossa terapeuta familiar, gravada, onde avaliamos a dinâmica. Terceiro, me diga honestamente, o Theo está seguro voltando para casa nos fins de semana?" Rafael sustentou o olhar dela. Fisicamente, sim. Emocionalmente, não tenho mais certeza. Achava que Letícia estava só sobrecarregada, mas vendo aquele vídeo, ela está participando ativamente de diminuí-lo. Não sei se é influência de Regina ou algo mais profundo. Então precisamos documentar tudo. Porque, Rafael, se isso for para onde acho que vai, você vai precisar de evidências que mostrem que é o pai que vê o Theo como um ser humano completo com potencial, e elas vão precisar provar por que você não deveria ter a guarda.
A palavra pairou no ar entre eles. Guarda. Rafael nunca imaginara o fim do casamento. Nunca pensara que teria de lutar para manter a relação com o filho. Mas ali, vendo as evidências de como Letícia e Regina haviam manipulado Theo, mentido sobre ele, tentado guardar-lo longe, ele soube o que tinha de acontecer. Vamos começar a avaliação, disse Rafael. E Helena, obrigado por vê-lo, por acreditar nele. Toda criança merece ser vista, disse Helena. É por isso que faço este trabalho. Agora vamos garantir que o registro mostre exatamente quem é seu filho e quem tem defendido ele o tempo todo. A avaliação de admissão durou 3 horas. Helena fez perguntas extensas sobre o nascimento de Theo, o diagnóstico, os serviços de intervenção precoce, o histórico educacional. Rafael respondeu cada uma com exemplos específicos, datas, nomes de terapeutas e professores. Mostrou as fotos no celular. Theo aos 3 anos no primeiro carrinho adaptado, Rafael ao lado no parque. Theo aos 5, usando tecnologia de rastreamento ocular pela primeira vez, braço de Rafael ao redor dele. Theo no mês passado, os dois construindo um Lego adaptado juntos, ambos rindo. Você documentou tudo, observou Helena. Eu tinha que fazer. Quando o Theo foi diagnosticado, Regina tentou convencer Letícia a interná-lo. Disse que ele ficaria melhor num centro onde profissionais pudessem lidar com ele. Eu tinha de provar repetidamente que Theo podia prosperar em casa com suporte adequado. E esse tem sido o padrão desde então. Regina mina cada progresso. Quando Theo aprendeu a usar o dispositivo de comunicação, ela alegou que eram só respostas programadas. Quando ele começou a ler, disse que era só memorizar formas. Quando os professores elogiaram suas habilidades cognitivas, sugeriu que estavam sendo condescendentes. Ela vem fazendo uma campanha para provar que Theo é mais comprometido do que realmente é há 5 anos. Helena anotava. Por quê? Rafael pensara muito nisso ao longo dos anos. Controle de imagem. A família Vargas se orgulha da perfeição. Um neto com deficiência é uma vergonha. Um neto internado é uma tragédia que ela pode usar para simpatia. Mas uma criança com deficiência que prospera, é incluída, tem sucesso, isso exige esforço e desafia sua visão de mundo. E Letícia? Por que ela concordou com esta internação? Não sei mais, admitiu Rafael. Achava que éramos parceiros. Lutamos depois do diagnóstico do Theo. Todo casal luta. Mas pensei que havíamos encontrado nosso ritmo. Ultimamente, porém, desde que o pai dela morreu e Regina se mudou, Letícia mudou. Ou talvez só parou de esconder o que sempre pensou. Quando a avaliação terminou, Helena acompanhou Rafael até o quarto de Theo. Seu filho estava com uma terapeuta ocupacional fazendo exercícios de fortalecimento das mãos. No momento em que Theo viu Rafael, seu rosto se transformou. Papai. A voz sintetizada, alta o suficiente para assustar a terapeuta. Rafael caiu de joelhos ao lado da cadeira de rodas, puxando o filho para um abraço. Os braços de Theo subiram desajeitados, mas com clara intenção, segurando o pescoço de Rafael. Estou aqui, filhão. Estou bem aqui. Theo se afastou, digitando freneticamente no tablet. As palavras saíram rápidas. Não sabia onde você estava. Vovó disse surpresa para você. Este lugar é legal, mas queria te contar primeiro. Não estou bravo com você, disse Rafael ferozmente. Theo, me escute. Eu não sabia que você estava vindo para cá. Eu estava viajando a trabalho e quando cheguei em casa você já tinha ido. Vovó e mamãe não me contaram, mas estou aqui agora. Ok? Vou resolver tudo isso. Os olhos de Theo, tão parecidos com os de Rafael, mostravam compreensão além de sua idade. Ele digitou, vovó mente sobre mim o tempo todo. A terapeuta pareceu desconfortável. Rafael olhou para ela, depois de volta para Theo. É, filhão, ela mente. Mas as pessoas daqui, a doutora Mendes e todo mundo, vão ver como você é inteligente. Vão ver o verdadeiro você. Pode mostrar para eles por mim. Theo assentiu, depois digitou, voltando para casa logo. O coração de Rafael rachou. Vamos resolver, prometo. Ele passou mais 2 horas com Theo, lendo juntos, jogando jogos adaptados, apenas estando presente. A equipe observava tudo, fazendo anotações. Rafael não se importava. Deixem documentar cada interação. Deixem ver como é um pai que realmente ama o filho. Na volta de carro, Rafael ligou para Bruno. Preciso da sua expertise jurídica e preciso saber, se eu pedir divórcio,
e lutar pela guarda, quais são minhas chances? A resposta do irmão foi imediata. Vem agora. Eu e Laura vamos te ajudar a resolver. Quando Rafael parou na entrada da casa de Bruno, num bairro suburbano que parecia outro mundo comparado à propriedade dos Vargas, o sol se punha. Bruno e Laura o receberam na porta, ambos irradiando preocupação. Conte tudo, disse Bruno. E Rafael contou. Sobre chegar em casa e descobrir Theo desaparecido, sobre as manipulações de Regina, sobre os vídeos que Helena mostrara, sobre a mensagem de Theo de que vovó mente sobre mim o tempo todo. Contou sobre anos de minagem sutil, como Regina isolara lentamente Letícia da influência dele, como estivera focado demais no trabalho para ver o padrão se formando. Laura, que dava aula de educação especial há 15 anos, estava visivelmente furiosa. Aquela mulher descreveu Theo como gravemente comprometido. Ele lê no nível de 5º ano. Esteve em salas inclusivas. Tem amigos. Ela vem construindo uma narrativa, disse Bruno sombriamente. Rafael, isso é alienação parental clássica. Se ela consegue fazer Theo parecer mais deficiente do que é, justifica a internação. Se consegue pintar você como negacionista, justifica excluir você das decisões. Isso é calculado. O que eu faço? Documente tudo o que você já está fazendo. Graças a Deus. Mas precisamos ir além. Amanhã você precisa de um advogado de família. Eu recomendo alguém. Peça divórcio. Peça guarda primária do Theo. E o mais importante, peça uma medida para impedir Letícia de tomar qualquer decisão educacional ou médica sem seu consentimento até a guarda ser resolvida. Isso vai explodir tudo, disse Rafael. Já explodiu, disse Laura gentilmente. Elas internaram seu filho há 3 horas sem te contar. Isso não é um casamento que pode ser salvo, Rafael. É um campo de batalha, e Theo é o prêmio. Você precisa garantir que é quem vence. Rafael passou a noite na casa de Bruno, exausto demais para enfrentar Letícia e Regina. Ligou para Letícia dizendo que ficaria com o irmão, citando discussões de trabalho. Ela nem pareceu preocupada. Mamãe acha que você pode estar tendo um caso, disse Letícia. Viu seus registros de telefone. Muitas ligações para alguém chamada Helena. Rafael riu, o som amargo. Helena Mendes é a diretora do Horizonte. Estive coordenando o cuidado do Theo. Mas agradeça a sua mãe por vasculhar meu telefone sem permissão. Isso vai ser útil no tribunal. Tribunal? A voz de Letícia ficou aguda. Do que você está falando? Sessão familiar amanhã no Horizonte, às 13h. A doutora Mendes espera nós 3. Você, eu e Regina. Se não aparecer, ela vai anotar no arquivo do Theo. Te vejo lá, Letícia. Ele desligou antes que ela respondesse. Amanhã, tudo seria gravado. Amanhã, Regina e Letícia teriam de explicar na câmera a uma terapeuta familiar profissional exatamente por que haviam internado Theo sem o conhecimento de Rafael. Teriam de defender sua avaliação das capacidades dele diante de pessoas que já haviam passado 2 dias observando. Teriam de mentir para pessoas que sabiam como era a verdade. Rafael finalmente permitiu-se sentir o esgotamento, o luto, a raiva, mas por baixo de tudo havia algo mais duro: determinação. Regina achava que havia vencido ao internar Theo no Horizonte. Em vez disso, entregara a Rafael um palco, uma arma e uma plateia de profissionais obrigados a relatar que levavam o bem-estar infantil a sério. Amanhã a batalha real começava, e Rafael pretendia fazer a avó de Theo se arrepender de tê-lo subestimado. A sala de terapia familiar no Horizonte foi projetada para ser não ameaçadora. Cadeiras confortáveis em círculo, luz natural, cores neutras. Rafael chegou cedo e se reuniu brevemente com a doutora Helena Mendes e a terapeuta familiar do centro, doutora Rita Santos. Lembre-se, disse a doutora Santos, meu trabalho hoje é observar dinâmicas familiares e avaliar o bem-estar emocional do Theo no contexto das relações familiares. Vou fazer perguntas diretas e preciso de respostas honestas. O objetivo é entender o que é melhor para o Theo. Entendido, disse Rafael. O que vocês vão procurar especificamente? Quem fala pelo Theo? Quem fala por cima dele? Quem faz suposições sobre suas habilidades versus quem pergunta diretamente? Como Theo responde a cada membro da família? Sinais não verbais. Dinâmicas de poder. Ela pausou. E vou ficar atenta a qualquer sinal de alienação parental ou manipulação.
Letícia chegou exatamente às 13h, vestida em casual de grife que provavelmente custava mais que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Regina estava com ela. Outro tailleur perfeito, expressão de condescendência paciente. Nenhuma das duas esperava ver Bruno e Laura sentados na sala de espera. "O que eles estão fazendo aqui?" exigiu Regina. Apoiando o sobrinho, disse Bruno suavemente. "Não vamos entrar na sessão, mas estamos aqui pelo Theo. Isso é assunto familiar privado, por isso estamos na sala de espera", interrompeu Laura. "Mas não saímos do prédio até vermos o Theo." A doutora Santos surgiu antes que a discussão escalasse. "Senhora Quintana, senhora Vargas, senhor Quintana, vamos começar. O Theo está esperando na sala de terapia." Theo já estava posicionado no círculo, o tablet pronto, os olhos brilhantes com inteligência que ninguém poderia negar após 5 minutos com ele. Quando viu o pai, todo o rosto se iluminou. Quando viu Letícia e Regina, a expressão se fechou, ficou cautelosa. A doutora Santos notou. As câmeras também. "Obrigada a todos por virem", começou a doutora Santos. "Theo, está confortável? Precisa de algo antes de começar?" Theo digitou. "Estou bem. Excelente." Então, o propósito da sessão de hoje é entender as dinâmicas familiares e garantir que todos estejam na mesma página sobre seu cuidado, Theo. Vamos começar com uma pergunta fácil. Theo, quem você quer que responda primeiro? Vou te perguntar algo e depois pedir a perspectiva dos familiares. Theo digitou. "Ok." Theo, como você se sente estando no horizonte? A resposta de Theo levou um momento. "Lugar legal, pessoas legais, mas sinto falta de casa. Sinto falta do meu quarto. Sinto falta do papai estar lá toda noite. Quando você soube que ficaria aqui? 2 dias antes, vovó disse que era lugar de férias, tipo acampamento. Não sabia que ia ficar a semana toda." A doutora Santos virou-se para Letícia. "Senhora Quintana, Theo diz que achava que era temporário como acampamento. Qual era sua compreensão?" Letícia se mexeu desconfortável. "Nós dissemos que era um período de teste. Não foi o que vovó disse", digitou Theo imediatamente. "Ela disse que eu ia ficar aqui porque preciso de ajuda especial que casa não dá. Disse que papai entenderia depois." O maxilar de Regina travou, mas a voz permaneceu suave. O Theo entendeu mal por causa dos problemas de processamento. "Theo", interrompeu gentilmente a doutora Santos. "Você sente que entendeu mal o que sua avó disse?" "Não, eu entendo as palavras perfeitamente. Vovó acha que não, mas entendo." A sala ficou em silêncio. A doutora Santos anotou. "Vamos falar sobre sua vida em casa antes de vir para cá. Theo, quem te ajudava com a lição de casa?" "Papai. Toda noite quando estava em casa. Quando viajava, mamãe ajudava às vezes. Mas vovó disse que eu dava trabalho demais." "Vovó disse isso diretamente a você?" Theo hesitou, depois digitou. "Ela disse para a mamãe na cozinha. Eu estava na sala, mas ouvi. Disse que eu dava trabalho demais e que mamãe merecia um descanso de lidar comigo." O rosto de Regina corou. Isso foi tirado de contexto. "Senhora Vargas, por favor deixe o Theo terminar", disse a doutora Santos. "Theo, tem mais que queira compartilhar sobre isso? Vovó fala um monte de coisa sobre mim quando acha que não ouço. Diz para as pessoas na igreja que sou não verbal, mas consigo falar com o tablet. Diz para os vizinhos que não entendo nada, mas entendo. Faz eu parecer mais burro do que sou." A palavra burro pairou no ar. Rafael queria estender a mão e abraçar o filho, mas se forçou a ficar imóvel. "Deixe rolar." A doutora Santos virou-se para Rafael. "Senhor Quintana, qual sua compreensão das habilidades cognitivas do Theo?" "Meu filho é brilhante", disse Rafael simplesmente. "Lê no nível de 5º ano. Entende conceitos matemáticos complexos. Tem senso de humor sofisticado. A paralisia cerebral afeta o controle motor e a fala, mas a mente dele é afiada. Qualquer um que passe tempo real com ele sabe disso. E ainda assim, a papelada de admissão descreve Theo como gravemente comprometido cognitivamente com habilidades mínimas de comunicação. Senhora Vargas, você preencheu essa papelada. Pode explicar a discrepância? A compostura de Regina rachava. Preenchi baseada no input da Letícia e minhas observações. Rafael sempre foi negacionista sobre a gravidade da condição do Theo. Vovó está mentindo, digitou Theo. A voz sintetizada cortando as palavras de Regina.
Papai não é negacionista. Papai me vê. Vovó não quer. Theo, isso é desrespeitoso, começou Regina. É verdade ou não é verdade? Digitou Theo de volta. A doutora Santos disse respostas honestas. A doutora Santos escrevia rapidamente. Theo, quero te perguntar algo importante. Você se sente seguro em casa? A pergunta claramente pegou Theo de surpresa. Ele pensou, o rosto mostrando concentração ao escolher palavras com cuidado. Finalmente digitou. Seguro de ser machucado fisicamente? Sim. Seguro de ficar triste por causa de palavras ruins? Não. Quem diz palavras ruins sobre você? Não para mim, sobre mim. Vovó diz para a mamãe que nunca vou ser independente, que sempre vou ser um fardo, que deviam ter ouvido os médicos que disseram para me colocar num lar quando eu era pequeno. Mamãe não diz que estou errado quando vovó fala essas coisas. Letícia fez um som pequeno, quase um suspiro. Rafael olhou para a esposa e viu lágrimas no rosto dela, mas não sabia se eram de vergonha ou de estar exposta. Mamãe, digitou Theo, virando ligeiramente a cadeira para Letícia. Por que você não mandou vovó parar de falar essas coisas sobre mim? A pergunta era tão simples, tão de partir o coração, que até a doutora Santos pareceu afetada. Letícia cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia que você conseguia ouvir, sussurrou Letícia. Estou numa cadeira de rodas, não surdo. E mesmo se não ouvisse, você devia ter mandado ela parar porque não é verdade. Não sou um fardo. Papai diz que sou um presente. Rafael teve de desviar o olhar, a garganta apertada. Dissera isso até os centenas, milhares de vezes, mas nunca soubera se o filho realmente acreditava quando o mundo parecia constantemente dizer o contrário. A doutora Santos deixou o momento pairar, depois continuou. Vamos falar sobre a decisão de colocar Theo aqui no horizonte. Senhor Quintana, quando soube deste plano, quando voltei de uma viagem de negócios há 2 dias, Theo já estava aqui. Letícia e Regina o internaram enquanto eu estava no exterior. E você não foi consultado? Não, nem fui informado até depois de feito. A doutora Santos virou-se para Regina. Senhora Vargas, pode explicar por que o senhor Quintana não foi incluído nesta decisão? Rafael raramente está em casa. Está sempre viajando a trabalho. Alguém tinha que decidir. Eu viajo aproximadamente 1 semana por mês, interrompeu Rafael. Trabalho de casa as outras 3 semanas. Compareço a toda consulta médica, toda reunião de IEP, toda reunião de pais e professores. Sou o pai que sabe o nome de todos os terapeutas do Theo, que coordena a manutenção dos equipamentos, que resolve problemas no dispositivo de comunicação quando falha às 2 da manhã. Então, por favor, explique novamente por que não fui consultado sobre internar meu filho num centro residencial. Os olhos de Regina faiscaram de raiva. Porque você teria dito não. Teria tornado isso mais difícil do que precisava ser. Você se recusa a aceitar que Theo precisa de mais cuidado do que você pode dar. Que cuidado específico Theo precisa que eu não estou fornecendo? Ele precisa, Regina gaguejou, precisa de supervisão profissional. Precisa estar com pessoas treinadas para lidar com os surtos dele. Eu não tenho surtos, digitou Theo. Fico frustrado às vezes quando falam comigo como se eu fosse burro, mas não tenho surtos. A doutora Santos olhou para Regina. Theo teve problemas comportamentais documentados na escola ou em casa? Silêncio. Letícia finalmente falou. Voz pequena. Não, ele é, geralmente, uma criança feliz. Então estou confusa sobre o raciocínio por trás desta internação, disse a doutora Santos. Theo es cognitivamente intacto, emocionalmente regulado e, por todos os relatos, prosperando no ambiente familiar com suporte adequado. O Horizonte é um excelente centro, mas tipicamente atendemos crianças que precisam de intervenção terapêutica intensiva ou cujas famílias não conseguem fornecer cuidado adequado em casa. Pelo que vejo, Theo não se encaixa nesse perfil. Ele precisa estar com os pares, tentou Regina. Outras crianças com deficiência que o entendam. Tenho amigos na escola regular, digitou Theo. Eles me entendem bem. Deficiência não significa que só quero amigos com deficiência. Rafael observou seu filho de 7 anos desmontar os argumentos da avó com verdades simples e nunca se sentira mais orgulhoso, mas também viu o cálculo nos olhos de Regina, a forma como ela se reagrupava, procurando outro ângulo. O custo do cuidado do Theo em casa é insustentável, disse Regina finalmente. Os equipamentos, as adaptações, a terapia. Letícia não consegue gerenciar sozinha quando Rafael viaja.
Eu pago por todo o cuidado do Theo, disse Rafael secamente. Equipamentos, adaptações, terapia. Eu cuido de toda a coordenação com plano de saúde e fornecedores. O envolvimento de Letícia é mínimo porque foi assim que ela quis. Disse que era estressante demais lidar com burocracia médica. Letícia se encolheu. A doutora Santos fez outra anotação. Parece-me, disse a doutora Santos cuidadosamente, que temos um desacordo fundamental sobre as necessidades e capacidades do Theo. O senhor Quintana vê Theo como uma criança capaz que precisa de suporte específico. A senhora Vargas parece vê-lo como mais comprometido e precisando de cuidado institucional. Senhora Quintana, você não disse muito. Qual sua perspectiva? Letícia olhou entre a mãe e Rafael encurralada. Eu não sei mais. Mamãe estava tão certa de que era a coisa certa. Disse que Theo seria mais feliz aqui, que Rafael cobrava demais para ele ser normal. Que cobrança? Perguntou Rafael. Dê um exemplo de eu colocar pressão inadequada no Theo. Você faz ele fazer lição no nível de série quando poderia ter modificações mais fáceis? Disse Letícia. Porque ele lê no nível de série. Porque eu daria trabalho abaixo da capacidade dele. Você o levava para eventos esportivos regulares quando poderia ter ido para esportes adaptados. Ele queria ir aos jogos de beisebol dos amigos. Queria ser incluído em atividades normais. Eu devia dizer não porque poderia te deixar desconfortável. A verdade estava saindo agora. O motivo real por trás de tudo. Não que Theo precisasse de cuidado institucional. Não que Rafael fosse inadequado, mas que ter uma criança visivelmente deficiente em espaços normais deixava Letícia e Regina desconfortáveis. Fazia-as enfrentar escadas e perguntas. Fazia-as se sentirem menos que perfeitas. Theo ficara quieto, mas agora digitou algo longo o suficiente para todos esperarem. Finalmente, as palavras saíram. Não quero ficar aqui. Quero ir para casa com o papai. Este lugar é legal, mas não é minha casa. Meu quarto é em casa. Minhas coisas são em casa. Minha vida é em casa. Desculpe se eu envergonho mamãe e vovó, mas não consigo evitar ser deficiente. Não escolhi isso e não acho que deva ter que me esconder porque as deixa desconfortáveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A doutora Santos pousou a caneta e olhou para cada adulto por vez. Acho que terminamos por hoje, disse. Vou preparar minha avaliação para o arquivo do Theo, mas quero ser clara com todos vocês. Theo expressou claramente seu desejo de voltar para casa e sua consciência das dinâmicas familiares em jogo. Isso será um fator significativo em qualquer recomendação que eu faça sobre sua colocação. Regina se levantou abruptamente. Não aprecio a implicação de que fiz algo errado aqui. Tudo o que fiz foi pelo benefício do Theo. Vovó, digitou Theo, e algo na forma como a voz sintetizada disse, fez todos pararem. Por favor, pare. Sei que acha que está ajudando, mas não está. Você está me machucando e machucando o papai. E acho que está machucando mamãe também, porque ela era mais legal antes de você se mudar. Da boca das crianças, pensou Rafael. Seu filho de 7 anos acabara de articular o que Rafael não conseguira colocar em palavras por 6 meses. A doutora Santos os acompanhou para fora. Na sala de espera, Bruno e Laura se levantaram imediatamente. Laura foi direto para Theo, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Ei, garoto, sentimos sua falta. O rosto de Theo se iluminou. Tia Laura, digitou. Trouxe tio Bruno. Aqui, filhão. Bruno bagunçou o cabelo de Theo. Estávamos pensando que você poderia ficar conosco este fim de semana se seu pai achar ok. Rafael encontrou os olhos do irmão e viu a oferta pelo que era. Um espaço seguro para Theo, enquanto lidava com as consequências legais. Parece ótimo. Theo, gostaria disso? Sim. Tio Bruno tem o videogame com controles adaptados. Enquanto Theo conversava animado com o tio e a tia sobre planos para o fim de semana, Rafael puxou a doutora Santos de lado. O que acontece agora? Eu escrevo minha avaliação. Vai para o arquivo do Theo. Se isso for para o tribunal, e senhor Quintana, acho que vai, aquela avaliação estará disponível. Também vou sinalizar preocupações sobre alienação parental e fazer um relatório ao Conselho Tutelar, não porque Theo esteja sendo abusado fisicamente, mas porque há evidências de manipulação emocional e possível negligência educacional na forma de colocação inadequada.
Esse relatório vai me ajudar a conseguir a guarda, vai ajudar a estabelecer um padrão. Combinado com as gravações de vídeo da admissão e da sessão de hoje, pinta um quadro claro. Ela pausou. Rafael, esse é um menino notável que você tem. É autoconsciente, articulado e emocionalmente inteligente. Seja lá o que você tem feito como pai. Continue. Depois que todos saíram, Rafael levou Theo para os jardins do centro. Sentaram-se juntos num banco, a cadeira de rodas ao lado, ambos olhando o pôr do sol. Papai, digitou Theo, você e mamãe vão se divorciar? Rafael nunca mentira para o filho sobre coisas importantes. Não sei ainda, filhão. Talvez. Por minha causa? Não, disse Rafael firmemente. Nunca por sua causa. Porque às vezes adultos tomam decisões que machucam as pessoas que deviam proteger. E quando isso acontece, outros adultos têm que tomar decisões difíceis para manter todos seguros. Theo pensou nisso. Ainda vou ver mamãe? Claro. Aconteça o que acontecer, ela continua sendo sua mãe. Mesmo que tenha deixado vovó ser ruim comigo, o coração de Rafael doeu. Mesmo assim, as pessoas cometem erros, Theo, às vezes grandes. Mamãe cometeu algumas escolhas ruins, mas isso não significa que não te ama. Ela tem um jeito engraçado de mostrar, digitou Theo. Depois, papai, fico feliz que você me encontrou. Eu estava com medo que não viesse. Eu sempre vou vir por você, prometeu Rafael. Sempre. Naquela noite, Rafael se reuniu com a advogada que Bruno recomendara, uma mulher chamada Rita Coelho, especializada em direito de família e direitos da pessoa com deficiência. Trouxe toda a documentação, todas as gravações, os relatórios da doutora Santos e Helena Mendes. Rita revisou tudo, fazendo anotações. Finalmente, ergueu os olhos. Senhor Quintana, vou ser honesta. Em circunstâncias normais, juízes relutam em tirar uma criança da guarda da mãe, mas estas não são circunstâncias normais. Sua esposa conspirou com sua sogra para internar seu filho com deficiência num centro residencial sem seu conhecimento enquanto você estava fora do país. Assinou documentos dando poder de decisão educacional e médica a outra pessoa. Permitiu que uma terceira parte minasse sistematicamente as capacidades de seu filho e seu papel como pai. E tudo isso está documentado. Podemos vencer? Não só vencer, podemos enterrá-las. Vou protocolar o divórcio amanhã, medida cautelar de guarda de urgência e uma liminar impedindo qualquer decisão educacional ou médica sem seu consentimento expresso por escrito. Com estas evidências, posso ter o Theo em casa com você em uma semana. E Letícia? O que acontece com ela? O sorriso de Rita foi afiado. Depende de quão duro a mãe dela lutar e quão sujo ela estiver disposta a jogar. Mas, senhor Quintana, você fez tudo certo, documentou tudo, esteve presente, defendeu seu filho. Se elas lutarem, vão ter que explicar a um juiz por que acharam apropriado internar uma criança que prosperava num centro sem o conhecimento do pai. Não é uma luta que podem vencer. Rafael saiu do escritório da advogada sentindo algo que não sentira em dias. Esperança. Esperança sólida de verdade. Regina achara que fora tão esperta ao internar Theo no horizonte. Achara que encurralara Rafael. Em vez disso, colocara seu filho aos cuidados de profissionais que viram a verdade, que documentaram tudo, que testemunhariam a favor de Rafael se necessário. Às vezes, pensou Rafael, a melhor vingança era simplesmente deixar os inimigos se destruírem com as próprias ações. E Regina Vargas, em sua arrogância e crueldade, fizera exatamente isso. Os papéis legais foram protocolados na quinta-feira de manhã. Letícia foi intimada em casa às 10 da manhã por um oficial de justiça que lhe entregou a petição de divórcio, a medida cautelar de guarda de urgência e a liminar impedindo qualquer decisão educacional ou médica sobre Theo sem consentimento expresso por escrito de Rafael. Rafael não estava lá para ver a reação dela. Estava na casa de Bruno, tendo mudado seus pertences nas primeiras horas da manhã enquanto Letícia e Regina ainda dormiam. Tudo de que precisava cabia no carro: roupas, laptop, itens pessoais. Tudo o que importava já estava com ele. Sua documentação, suas evidências e o amor incondicional do filho. O telefone começou a tocar às 10h15. Letícia, 27 chamadas perdidas. Depois o número de Regina, depois Letícia novamente.
Rafael deixou todas caírem na caixa postal. Rita fora clara. Nenhum contato exceto por advogados. Cada palavra dali em diante era evidência potencial. Ao meio-dia, Helena Mendes ligou. Rafael, achei que devia saber. A senhora Vargas acabou de ligar exigindo que Theo fosse liberado para a custódia dela imediatamente. Está alegando que você o sequestrou. O que você disse a ela? Que Theo é residente do Horizonte sob acordo de internação assinado e mudanças de guarda devem passar por canais legais adequados. Ela ameaçou processar. Eu disse para o advogado dela contatar nosso departamento jurídico. Não gostou nada. Rafael conseguia imaginar. Regina Vargas estava acostumada a conseguir o que queria pela força de personalidade e dinheiro da família. Ser rejeitada por pessoas que não podiam ser intimidadas devia ser enfurecedor. Como está o Theo? Honestamente, ele tem estado mais feliz nestes últimos 2 dias do que quando chegou. Está engajado na terapia, rindo com a equipe, mostrando as habilidades de leitura. É como se um peso tivesse sido tirado. Rafael, sei que internação residencial deve ser sobre dar às crianças cuidado especializado, mas no caso do Theo, acho que está dando espaço para ele de uma dinâmica familiar tóxica. Isso vai mudar logo. Rita está pressionando por guarda de urgência em 1 semana. Ótimo, mantenha-me informado. E Rafael, seja lá o que estiver planejando, espero que inclua garantir que aquela mulher nunca mais tenha acesso sem supervisão ao Theo. O comentário o surpreendeu. Helena era geralmente tão profissional. Você realmente não gosta da Regina, né? Faço este trabalho há 25 anos, disse Helena. Vi muitas situações familiares difíceis, mas há diferença entre pais que lutam e pais que são cruéis. Regina Vargas olha para seu filho e vê uma vergonha a gerenciar. Isso não é amor, é narcisismo. E narcisistas não desenvolvem empatia de repente quando confrontados. Só ficam melhores em esconder. Depois que desligaram, Rafael sentou no quintal de Bruno com o irmão, ambos bebendo café à tarde. Você está bem? Perguntou Bruno. Estou prestes a explodir minha vida inteira. Meu casamento está acabando. Estou lutando pela guarda do meu filho e estou prestes a fazer uma inimiga de uma das famílias mais ricas do estado. Então não estou bem, mas o Theo vai ficar bem. Isso é o que importa. Divórcios são sempre tão feios? Perguntou Rafael. Bruno, que processara casos suficientes de violência familiar para conhecer o pior da humanidade, balançou a cabeça. Nem sempre. Algumas pessoas conseguem se separar amigavelmente, colocam os filhos em primeiro lugar, agem como adultos. Mas quando há desequilíbrio de poder, quando uma parte está acostumada a controlar tudo, sim, fica feio. Elas não veem o divórcio como fim de uma relação, veem como perda de propriedade. Regina vê Theo como propriedade danificada que reflete mal na marca da família. Então é bom que você esteja tirando ele dela. Bruno pausou. Rafael, preciso te contar algo. Fiz umas pesquisas sobre as finanças da família Vargas. Os padrões de gastos de Regina desde que o marido morreu são preocupantes. Como assim? Ela vem mexendo com dinheiro. Quantias grandes. O espólio de Richard Vargas valia cerca de 12 milhões de reais. Regina herdou a maior parte com fundos para Letícia e os netos. Mas nos últimos 6 meses transferiu quase 2 milhões das contas principais para uma série de LLCs que ela controla. Rafael se endireitou. Por que faria isso? Poderia ser planejamento patrimonial legítimo, ou poderia estar escondendo ativos antecipando uma briga legal. Se acha que você pode ir atrás do dinheiro dela numa batalha de guarda, quer fazer parecer que tem menos do que tem. Pode provar? Não é minha área, mas conheço um contador forense que pode, se quiser perseguir. Rafael pensou. Regina usara o dinheiro como arma por anos. Ameaça de cortar Letícia, promessa de fundos para Theo se fizessem do jeito dela. A implicação de que Rafael não poderia proporcionar o mesmo estilo de vida. Marque uma reunião com o contador forense, disse Rafael. E Bruno, obrigado por tudo. É o que família faz. Agora vem. Laura está fazendo aquele chile famoso para o jantar e está estressada assando o dia todo. Temos uns 70 biscoitos para comer. Na manhã de sexta, Rita ligou com notícias. O juiz aceitou uma audiência de urgência para segunda às 9. O advogado de Letícia protocolou contrapedido.
alegando que você abandonou o lar conjugal e está tentando alienar Theo da mãe. O juiz quer ouvir ambas as partes e revisar as evidências antes de decidir sobre guarda temporária. Quais nossas chances com as evidências de vídeo do Horizonte e a documentação do meu envolvimento versus as dela? Eu diria 80% a nosso favor. Mas, Rafael, prepare-se. O advogado dela é Marcus Webb. É caro, é implacável e se especializa em divórcios de alto valor. Vai pintar você como pai irracional que não aceita as deficiências do filho e está usando o sistema legal contra uma viúva enlutada e a filha, Regina Mal, está enlutada. Não importa. É uma narrativa que funciona bem. Viúva rica tentando ajudar a filha lutando para cuidar de um neto gravemente deficiente, oposta por um pai ausente com complexo de herói. Webb vai fazer soar simpático. Então contra-atacamos com a verdade. Theo não é gravemente deficiente. Letícia não está lutando. Está escolhendo não ser mãe. E eu não sou ausente. Sou o único que esteve realmente presente na vida do Theo. É exatamente o que vamos fazer. Mas, Rafael, esteja pronto. Elas vão vir com tudo. O fim de semana passou numa bolha estranha. Rafael visitou Theo no Horizonte nos 2 dias, levando livros e materiais de arte, apenas passando tempo juntos. Theo parecia sentir que algo grande estava acontecendo, mas não pressionou por detalhes. Conversaram sobre escola, sobre amigos de Theo, sobre jogos que jogariam quando Theo voltasse para casa. Quando eu voltar para casa, digitou Theo na tarde de sábado. Podemos redecorar meu quarto? Talvez deixar mais adulto. Absolutamente, o que você quiser. E papai, podemos não convidar vovó por um tempo? A pergunta foi tão cuidadosamente fraseada, tão educada apesar da enormidade do que Theo realmente dizia que não se sentia seguro perto da própria avó, que Rafael precisou de um momento antes de responder. Filhão, vovó não vai mais vir. Não por muito tempo. O alívio de Theo foi visível. Ótimo. Ela faz tudo parecer ruim, mesmo quando finge ser legal. Na noite de domingo, Rafael ficou acordado no quarto de hóspedes de Bruno, preparando-se mentalmente para o tribunal. Usara ternos em salas de reunião corporativas, negociara com autoridades governamentais, dera apresentações para plateias hostis. Mas amanhã parecia diferente. Amanhã lutaria pelo futuro do filho contra pessoas que deviam amar, lutando quanto ele. Seu telefone vibrou com mensagem de número desconhecido. Sou Letícia. Por favor, podemos conversar antes? Só nós. Sem advogados, sem mãe, por favor. Rafael encarou a mensagem por muito tempo. Parte dele queria ignorar, seguir as instruções de Rita sobre nenhum contato, mas outra parte, a que amara Letícia um dia, que a escolhera como parceira, que fizera um filho com ela, se perguntava se talvez, só talvez, ela finalmente estivesse vendo claro. Respondeu. Local neutro, público. Amanhã de manhã, CT, a cafeteria da rua principal. A resposta dela foi imediata. Obrigada. Amanhã de segunda chegou rápido demais. Rafael chegou à cafeteria às 6h55, pediu café preto e sentou onde via a porta. Letícia entrou exatamente a CT, vestida simplesmente em jeans e suéter, cabelo solto, sem maquiagem. Parecia mais jovem, mais vulnerável, nada como a mulher polida dos Vargas que usualmente apresentava. Sentou-se em frente sem pedir nada. Obrigada por me encontrar. Você tem 10 minutos, Letícia. Fale. Sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Internar o Theo sem te contar, assinar aqueles papéis, deixar mamãe manipular tudo. Ela girou a aliança no dedo. Não estou pedindo para você desistir do divórcio, nem para me perdoar. Estou pedindo para não tirar completamente o Theo de mim. Então você não devia ter tentado tirá-lo de mim primeiro. Eu sei, meu Deus, Rafael, eu sei. Eu estava tão... nem sei o que eu estava. Confusa, sobrecarregada. Mamãe estava tão certa de que sabia o que era melhor. E depois que papai morreu, eu simplesmente não conseguia pensar direito. Ela fazia tudo parecer tão lógico, tão razoável. Theo precisa de mais cuidado do que podemos dar. Você está sempre trabalhando. Um centro estaria mais equipado. Tudo fazia sentido no momento. Fez sentido quando você viu como Theo estava assustado? Quando ouviu perguntar por mim? Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas. Não. Foi quando soube que havíamos cometido um erro terrível, mas mamãe disse que ele ia se adaptar.
que crianças são resilientes, que ele ia nos agradecer depois. E eu quis acreditar porque a alternativa era admitir que tinha machucado meu próprio filho. Você o machucou. Disse que ele não era bom o suficiente para viver em casa. Disse que a deficiência dele era demais. Deixou sua mãe dizer que ele era quebrado. Eu sei. As lágrimas caíam agora. Vi aquele vídeo da doutora Santos. Aquele em que Theo diz que deixei vovó ser ruim com ele. E ele tem razão. Deixei. Venho deixando ela minar ele há 5 anos porque era mais fácil do que confrontá-la. Porque alguma parte de mim, ela parou, cobrindo o rosto. Alguma parte de você, o quê? Alguma parte de mim ressentia dele, sussurrou Letícia. Por não ser perfeito, por ser difícil, por me fazer sentir uma fracasso como mãe, porque não conseguia consertá-lo. E mamãe alimentou esse ressentimento. Fez parecer razoável, justificado. Mas, Rafael, vejo agora o que fiz. Vejo quem me tornei e me odeio por isso. Rafael devia ter se sentido vingado. Quisera que Letícia entendesse, reconhecesse os fracassos. Mas sentado em frente à mulher que amara um dia, vendo-a desmoronar, só se sentia cansado. O que você quer de mim, Letícia? Quero que você tenha a guarda primária. Quero que Theo more com você. Mas por favor, não me corte completamente. Deixe eu ter visitas. Deixe eu tentar reconstruir o que destruí. Vou fazer terapia. Vou colocar limites com mamãe. Vou fazer o que o tribunal exigir. Só não tire meu filho para sempre. Theo merece uma mãe melhor do que uma que sente ressentimento dele. Eu sei. E vou trabalhar todo dia pelo resto da vida para me tornar a mãe que ele merece. Mas, Rafael, estou implorando. Não use o sistema legal para me punir tirando minha chance de tentar. Rafael tomou o café pensando. Rita diria para não ter misericórdia, para pressionar por guarda total com visitas mínimas. Todo advogado de guarda diria o mesmo, mas Rafael não lutava por vingança. Lutava pelo bem-estar de Theo. Aqui está o que vai acontecer, disse finalmente. Eu fico com guarda física e legal primária. Todas as decisões importantes sobre cuidado, educação e tratamento médico do Theo passam por mim. Você tem visitas supervisionadas. Supervisionadas por alguém em quem eu confio, não sua mãe, até completar um programa de parentalidade focado em conscientização sobre deficiência e provar que consegue colocar as necessidades de Theo em primeiro lugar. Sua mãe não tem acesso sem supervisão ao Theo até ele ter idade para decidir sozinho se quer relação com ela. Letícia assentiu rapidamente. Sim, tudo isso. Concordo com tudo. E mais uma coisa. Você diz ao seu advogado que não vai contestar o acordo de guarda. Diz à sua mãe que terminou de deixar ela controlar sua vida e a vida do seu filho. Se eu vir qualquer sinal de que Regina ainda está puxando os fios, todas as visitas param imediatamente. Eu vou. Prometo. Não prometa para mim, Letícia. Prometa para o Theo, porque é ele que você machucou. É ele que você precisa consertar. Letícia se levantou, parecendo mais resoluta do que Rafael vira em anos. Vou dizer ao Marcus Webb para retirar o contrapedido. E vou dizer à mamãe que estou saindo de casa, arrumando meu próprio lugar e, se ela quiser qualquer tipo de relação comigo daqui para frente, precisa respeitar meus limites, que incluem não interferir no acordo de guarda do Theo. Rafael observou-a sair e, pela primeira vez em semanas, sentiu algo mudar. Talvez não exatamente esperança, mas possibilidade. A possibilidade de que Letícia pudesse mudar, pudesse se tornar a mãe que Theo merecia. Não aconteceria da noite para o dia e exigiria trabalho, mas o fato de ela estar disposta a tentar importava. Às 9 da manhã, Rafael sentou no fórum de família com Rita Coelho à direita e Bruno na galeria atrás. Letícia sentou do outro lado do corredor com Marcus Webb e, notavelmente, Regina não estava à vista. A juíza Paulson, uma mulher na casa dos 60 com olhos afiados e postura de quem não tolerava bobagem, revisou a papelada. Li ambos os pedidos e as evidências fornecidas. Antes de prosseguirmos, entendo que houve um desenvolvimento. Marcus Webb se levantou. Meritíssima. Após discussão com minha cliente, a senhora Letícia Quintana decidiu retirar o contrapedido e concorda com o acordo de guarda proposto pelo senhor Quintana. Redigimos um acordo de consentimento para a revisão do tribunal. A juíza pareceu surpresa, mas satisfeita. Senhora Quintana,
Você entende que este acordo dá ao seu marido guarda física e legal primária de seu filho. Com você recebendo visitas supervisionadas pendente conclusão de programa de parentalidade, Letícia se levantou. Sim, meritíssima. Entendo e concordo. O bem-estar do meu filho é mais importante que meu orgulho. A juíza Paulson revisou o acordo de consentimento, fez algumas anotações e assinou. Muito bem, o acordo é homologado. Senhor Quintana, você tem guarda primária de Theo Quintana com efeito imediato. Senhora Quintana, trabalhará com o supervisor nomeado pelo tribunal para estabelecer calendário de visitas. Também estou determinando terapia familiar para todas as partes, incluindo Theo, para garantir que estamos apoiando as necessidades emocionais dele nesta transição. Ela olhou para ambos. Vou ser honesta com vocês. Vejo muitas batalhas feias de guarda neste tribunal. Pais que usam os filhos como arma, que se importam mais em vencer do que com o que é melhor para as crianças. Isso não é isso. Senhora Quintana, eu a cumprimento por colocar as necessidades do filho em primeiro lugar. Senhor Quintana, eu o cumprimento por estar disposto a permitir contato materno contínuo, apesar do que deve ter sido uma traição muito dolorosa. Theo é sortudo por ter pelo menos um pai que sempre manteve os melhores interesses dele no coração, e potencialmente dois, se a senhora Quintana seguir adiante com seus compromissos. Depois do tribunal, Rita puxou Rafael de lado. Você sabe que poderia ter conseguido tudo, né? Guarda total, visitas mínimas, o pacote completo. Por que deixou ela escapar fácil? Porque o Theo ama a mãe, mesmo que ela o tenha machucado. E porque talvez, se ela fizer o trabalho, possa aprender a ser a mãe que ele merece. Tirar toda a esperança disso não ajuda o Theo. Só me torna vingativo. Rita sorriu. Você é uma pessoa melhor que a maioria dos meus clientes. Vamos torcer para Letícia provar digna dessa generosidade. Rafael dirigiu direto para o horizonte. Helena Mendes o encontrou no lobby com um sorriso. Ouvi as notícias. Parabéns. Graças à sua documentação e à avaliação da doutora Santos, não teríamos conseguido sem o horizonte. Documentamos porque é boa prática. Mas, Rafael, fico feliz que ajudou. Quando quer levar o Theo para casa? Hoje é cedo demais? Helena riu. Deixa eu começar a papelada de alta. E, Rafael, traga ele de volta para a terapia ambulatorial. Ele fez bom progresso aqui e gostaria de continuar apoiando o desenvolvimento dele. Absolutamente. Quando Theo viu Rafael caminhando para o quarto, iluminou-se. Mas quando Rafael disse, "Ei, filhão, pronto para voltar para casa?", a expressão de Theo passou por confusão, esperança e descrença em sucessão rápida. Sério? De vez? De vez. Você vai voltar para casa comigo hoje? Todo o corpo de Theo pareceu se erguer de alegria. Digitou freneticamente, "Mamãe também vem?" "Não, filhão. Mamãe vai ter o próprio lugar por um tempo, mas você vai ver, lá regularmente, e vai ser você e eu, como você queria. E vovó, não por muito tempo. Talvez nunca, dependendo de como as coisas forem." Theo pensou, depois digitou, "Fico triste pela mamãe, mas feliz com todo o resto. Isso é ok?" Rafael puxou o filho para um abraço. "É absolutamente ok. Você tem permissão para sentir coisas complicadas sobre situações complicadas. É isso que te torna humano." Eles arrumaram o quarto de Theo juntos, carregaram tudo no carro de Rafael e saíram do horizonte. Enquanto seguiam para o sul rumo à casa, Theo digitou uma mensagem longa. "Papai, posso te perguntar algo?" "Sempre. Quando chegarmos em casa, podemos fazer biscoitos? E podemos assistir aquele documentário sobre espaço que você me falou? E podemos só ser normais por um tempo? Sem brigas, sem choro, sem conversas sérias grandes, só biscoitos, TV e estar bem." A garganta de Rafael apertou. "Sim, filhão. Podemos fazer exatamente isso." Pararam no supermercado e compraram ingredientes para biscoitos, gotas de chocolate, favorito de Theo. Em casa, a nova casa que Rafael encontrara, um sobrado com características totalmente acessíveis e quintal onde Theo pudesse se mover facilmente, misturaram a massa juntos. Rafael fez as partes manuais. Theo dirigia as operações da cadeira com o tablet. "Mais gotas de chocolate, papai. A receita diz uma xícara, mas devíamos colocar 2. Isso vira basicamente massa de biscoito com sabor de chocolate." "Exatamente. Qual o problema?" Rafael riu e jogou gotas extras.
Fizeram bagunça na cozinha, comeram massa crua apesar dos protestos meio sinceros de Rafael sobre salmonela e queimaram a primeira fornada porque se distraíram com o documentário sobre espaço. Foi imperfeito, caótico e absolutamente perfeito. Regina Vargas não aceitou a derrota com graça. O primeiro sinal veio 3 dias depois que Rafael trouxe Theo para casa, quando sua advogada Rita ligou com um alerta. Regina protocolou uma petição de direitos avoengos. Está alegando que você está negando acesso ao Theo e que isso é danoso para a relação deles. Também alega que você está envenenando Theo contra ela. Rafael, que ajudava Theo com lição de casa na mesa da cozinha, sentiu a pressão arterial subir. Ela não tem relação com Theo para danificar. Passou 5 anos minando ele. Eu sei, e é isso que vamos argumentar. Mas Rafael, ela contratou um advogado ainda mais caro que Marcus Webb, Victor Kaine. É conhecido por abordagens de terra arrasada em casos de família. Isso não vai ser fácil. O que ela quer? Visitas sem supervisão todo fim de semana e autoridade conjunta em decisões médicas e educacionais do Theo. Rafael Rio, Osoma Margo. Ela quer guarda com outro nome. Essencialmente sim. A audiência é em 3 semanas. Precisamos nos preparar. Depois de desligar, Rafael encontrou Theo olhando-o com olhos preocupados. Era sobre vovó? É, filhão. Ela quer poder te ver todo fim de semana. A resposta de Theo foi imediata. Não, eu não quero isso. Mesmo que signifique ter que ir ao tribunal de novo. Theo digitou por um longo momento, escolhendo palavras com cuidado. Vovó nunca me fez sentir bem comigo mesmo. Sempre me fez sentir quebrado e errado. Não quero passar todo fim de semana me sentindo quebrado e errado. Não sou quebrado, papai. Você me ensinou isso, mas vovó não acredita. Então vamos lutar. Mas, Theo, você pode ter que falar com o juiz sobre como se sente. Você estaria ok com isso? Theo assentiu. Se significa que vovó não pode me forçar a vê-la, falo com 100 juízes. Nas 3 semanas seguintes, Rafael trabalhou com Rita para construir o caso. Tinham a avaliação da doutora Santos do Horizonte, documentação do progresso de Theo e, o mais importante, a própria voz de Theo. Aos 8 anos, Theo tinha idade suficiente para que um juiz ouvisse suas preferências, especialmente dadas suas claras habilidades cognitivas. Bruno trouxe informações do contato contador forense. Encontraram-se na nova sala de Rafael. Papéis espalhados na mesa de centro enquanto Theo fazia lição no quarto. Regina vem mexendo dinheiro há 8 meses, explicou a contadora. Uma mulher de olhos afiados chamada Susan Park. Criou 4 LLCs, todas com nomes vagos como Gestão de Trustes Familiares Vargas e Holdings RMA. Transferiu quase 3 milhões através dessas entidades. Isso é ilegal? Perguntou Rafael. Não inerentemente, mas o timing é suspeito. Começou logo após a morte do marido, acelerou 6 meses atrás quando se mudou com vocês e Letícia e atingiu pico no mês passado, logo antes de você pedir divórcio. Também fez vários saques grandes em dinheiro, 150 mil aqui, 75 mil ali. Dinheiro vivo é difícil de rastrear. Bruno se inclinou. Para que alguém usaria dinheiro vivo assim? Poderia ser qualquer coisa. Despesas legítimas de negócio, doações de caridade, ou... Susan pausou significativamente. Pagamentos a pessoas que você não quer aparecendo em registros bancários. A mente de Rafael correu. Tipo o quê? Investigadores particulares? Alguém para sabotar meu caso de guarda? Ou médicos dispostos a escrever relatórios dizendo que Theo é mais comprometido do que é? Ou terapeutas dispostos a testemunhar que você é psicologicamente inadequado? Ou pessoas para desenterrar sujeira sobre você? Susan puxou outro documento. Também encontrei algo interessante. Regina fez um pagamento de 100 mil reais para uma empresa chamada Consultoria Riverside Services, 2 semanas antes de Theo ser internado no Horizonte. O que é Riverside? No papel, é uma firma de consultoria em saúde, mas eu cavei. O dono é um homem chamado Dr. Marcus Raymond. É psicólogo licenciado, mas a licença está sob revisão por violações éticas, especificamente por fornecer testemunho pericial tendencioso em casos de guarda. Rafael sentiu frio. Ela pagou alguém para escrever uma avaliação psicológica minha. Essa seria minha aposta. E dado o timing, provavelmente tem um relatório pronto para apresentar na audiência de direitos avoengos.
Um relatório que te faz parecer instável, inadequado, perigoso. Rita, que escutava atentamente, falou. Se conseguirmos provar que ela encomendou uma avaliação psicológica fraudulenta, isso é base para sanções, possivelmente até acusações criminais por fraude. Susan, pode rastrear esse pagamento definitivamente? Já fiz. Registros bancários mostram a transferência de uma das LLCs de Regina para a consultoria Riverside. Também encontrei correspondência por e-mail entre Regina e o Dr. Raymond, discutindo preocupações sobre o pai de Theo e necessidades de documentação para procedimentos legais. Como conseguiu os e-mails dela? Perguntou Rafael. Susan sorriu. Não consegui. O advogado dela conseguiu como parte da descoberta no caso de divórcio. São obrigados a entregar registros financeiros e comunicações relacionadas ao cuidado de Theo. O advogado de Regina provavelmente não leu com atenção suficiente para perceber o que ela documentara. Bruno assobiou. Ela simplesmente te entregou a arma para destruir a credibilidade dela. A questão é, disse Rita, usamos agora na audiência de direitos avoengos ou guardamos para os procedimentos de divórcio? Rafael pensou. Usamos agora. Terminamos isso de uma vez por todas. Não quero passar os próximos 5 anos lutando com Regina no tribunal. Quero que Theo possa crescer sem a sombra dela pairando sobre ele. Então vamos precisar que Theo testemunhe, disse Rita. Rafael, sei que não quer colocá-lo nisso. Eu faço, disse a voz sintetizada de Theo Clara, vinda do corredor. Ele entrou na sala na cadeira, expressão determinada. Ouvi o que vocês estavam falando e vou falar com o juiz, porque vovó precisa saber que não pode comprar o caminho para controlar minha vida. Rafael nunca se sentira mais orgulhoso e mais de coração partido ao mesmo tempo. Seu filho de 8 anos não devia ter que testemunhar contra a própria avó. Mas Theo estava certo. Isso precisava acabar. A audiência de direitos avoengos foi realizada no mesmo fórum, onde Rafael ganhara a guarda. A juíza Paulson presidiu novamente e parecia distintamente pouco impressionada enquanto o advogado de Regina, Victor Kane, fazia sua declaração inicial sobre uma avó amorosa sendo cruelmente negada acesso ao único neto. A senhora Vargas tem sido instrumental no cuidado de Theo desde o diagnóstico, argumentou Kane. Forneceu suporte financeiro, emocional e prático a uma família lutando. Negar a ela o direito de manter relação com o neto não é só cruel, mas danoso ao bem-estar de Theo. A resposta de Rita foi cirúrgica. Meritíssima, a senhora Vargas tem sido instrumental no cuidado de Theo, da mesma forma que uma bola de demolição é instrumental na construção. Ela passou 5 anos minando sistematicamente a confiança de Theo, negando suas capacidades e pressionando por colocação institucional. A documentação mostrará que o interesse da senhora Vargas em Theo não tem nada a ver com o bem-estar dele e tudo a ver com controle. Caine chamou Regina primeiro ao banco das testemunhas. Ela estava perfeitamente vestida, perfeitamente composta, interpretando o papel de viúva enlutada e avó preocupada. Testemunhou sobre o amor do falecido marido por Theo, seu próprio compromisso com o cuidado dele, os sacrifícios que fizera para apoiar Letícia na criação de uma criança com deficiência. Só quero o que é melhor para o Theo, disse Regina, enxugando os olhos com um lenço. Amo aquele menino desde o dia em que nasceu. Rafael o virou contra mim, contou mentiras. Senhora Vargas, interrompeu Rita durante o contra-interrogatório. Você se referiu ao Horizonte como um centro especial. Quando internou Theo lá, pode descrever o que disse ao coordenador de admissão sobre as capacidades de Theo? Regina hesitou. Forneci uma avaliação honesta de suas limitações. Você o descreveu como gravemente comprometido cognitivamente, minimamente comunicativo e incapaz de funcionar em ambientes educacionais regulares. Isso é uma avaliação honesta de uma criança que lê no nível de 5º ano. O nível de leitura é inflado. Rafael cobra demais das capacidades reais dele. Você tem algum treinamento educacional ou psicológico que te qualifique para avaliar se o nível de leitura de Theo está inflado? Observei ele por 8 anos. Não foi o que perguntei. Tem treinamento? Não, mas... E quando descreveu Theo para a doutora Mendes no Horizonte, afirmou que o dispositivo de comunicação dele era programado com respostas simples e que Theo não entendia o que as frases significavam. Você estava presente quando o dispositivo CAA de Theo foi programado? Não.
Já perguntou à terapeuta de fala de Theo sobre as capacidades de comunicação dele? Não precisei. Eu via. Senhora Vargas, sim ou não? Consultou algum dos terapeutas ou professores de Theo sobre as capacidades reais dele? A compostura de Regina rachava. Rafael cuidava de tudo isso. Porque você não estava interessada no progresso real do Theo. Estava interessada em manter uma narrativa de que ele era mais comprometido do que é. O quê? Eu não estava. Não é. Rita puxou um documento. Este é um e-mail que você enviou à sua filha 4 meses atrás. Citação. Theo nunca vai ser independente. Precisamos planejar cuidado institucional de longo prazo. Quanto antes Letícia aceitar esta realidade, mais fácil será a transição. Por que você pressionava por colocação institucional para uma criança de 8 anos que prosperava? Ele não estava prosperando. Estava lutando e Rafael se recusava a ver. Lutando como? Especificamente, Regina gaguejou. O progresso dele era lento. Precisava de mais suporte. Os relatórios de IEP dele mostram progresso consistente alcançando todas as metas. Os professores o descreveram como engajado e capaz. A terapeuta relatou excelente cooperação e avanço. Então, novamente, senhora Vargas, onde Theo estava lutando? O silêncio se estendeu. A juíza Paulson se inclinou para a frente. Senhora Vargas, responda à pergunta. Ele lutava com ser normal, disse Regina finalmente, voz afiada. Lutava como se encaixar. Toda vez que saíamos em público, as pessoas olhavam. Toda vez que Letícia tinha que levantar, ou gerenciar o equipamento, as pessoas observavam. Ele era um espetáculo e estava afetando toda a família. Rita deixou aquilo pairar um momento. Então, quando você diz que Theo estava lutando, você quer dizer que se envergonhava da deficiência dele. Não foi o que eu disse. Foi exatamente o que disse. Você achava a deficiência visível de Theo vergonhosa e queria que ele fosse colocado num centro onde não teria que lidar com reações públicas. Isso não é sobre o bem-estar de Theo. É sobre seu conforto. Kane objetou. Mas o dano estava feito. A motivação real de Regina agora estava nos autos. Rita introduziu a documentação do Horizonte, os vídeos mostrando as capacidades de Theo e as deturpações de Regina. Introduziu os e-mails onde Regina pressionava Letícia a concordar com a internação. E então Rita soltou a bomba. Meritíssima, também descobrimos que a senhora Vargas encomendou e pagou por uma avaliação psicológica do Sr. Quintana, sem conhecimento ou consentimento dele, feita por um psicólogo atualmente sob investigação por violações éticas. Entregou a documentação financeira de Susan Park e os e-mails entre Regina e o Dr. Raymond. A expressão da juíza Paulson passou de desaprovadora para furiosa enquanto lia. Senhora Vargas, você pagou R$100.000 ao Dr. Marcus Raymond para preparar uma avaliação psicológica de Rafael Quintana? Regina olhou para o advogado, que parecia pego de surpresa. Eu consultei o Dr. Raymond sobre dinâmicas familiares. Você encomendou uma avaliação psicológica fraudulenta para usar em procedimentos de guarda. Isso não é consultar. Isso é tentativa de fraude contra o tribunal. Meritíssima, interveio Caine. Não tínhamos conhecimento deste pagamento. Isso não o desculpa. Senhora Vargas, você tem esta suposta avaliação psicológica. O silêncio de Regina foi resposta suficiente. A juíza Paulson pousou os papéis. Vou ouvir Theo agora. Oficial, por favor, traga-o. Theo entrou no tribunal na cadeira de rodas, Bruno empurrando. Theo usava camisa social e parecia pequeno, mas determinado. O oficial baixou o microfone da testemunha e Theo posicionou o tablet na superfície. A juíza Paulson sorriu para ele, a expressão suavizando. Oi, Theo. Sou a juíza Paulson. Você não está encrencado, ok? Só quero te fazer algumas perguntas sobre sua família. Entende? Theo digitou. Sim, senhora. Quantos anos você tem, Theo? 8. Mas todo mundo me chama de Theo. Ok. Theo, sabe por que estamos aqui hoje? Theo digitou uma longa resposta. Quando tocou, o tribunal ficou em silêncio. Minha avó quer me forçar a visitar, lá todo fim de semana, mas eu não quero visitar. Lá, ela me faz sentir mal sobre mim mesmo. Diz para as pessoas que sou mais deficiente do que sou. Diz para minha mãe que sou um fardo. Tentou me colocar num lar onde eu moraria o tempo todo em vez de com o papai. Estou aqui porque quero dizer que não quero ver minha avó. Ela é ruim e mente e não me ama do jeito que eu realmente sou.
Só gosta da ideia de mim se eu fosse diferente. Os olhos da juíza Paulson estavam suspeitamente brilhantes. Isso foi muito claramente dito. Theo, pode me falar sobre seu pai? O rosto de Theo se iluminou. Meu pai é a melhor pessoa que conheço. Nunca me trata como se eu fosse quebrado. Me ajuda a fazer tudo o que quero fazer. Lê comigo, joga jogos comigo e me leva a lugares mesmo quando as pessoas olham. Diz que posso fazer qualquer coisa se encontrarmos o jeito certo. Me faz sentir que ser deficiente não significa ser menos. Meu pai me ama exatamente como sou. E sua mãe? A expressão de Theo ficou mais complicada. Minha mãe cometeu erros. Deixou vovó convencê-la que eu precisava ir embora. Mas acho que talvez ela esteja tentando consertar. Estou bravo com ela, mas não odeio. Só preciso de tempo. E sua avó? A resposta de Theo foi imediata. Não confio nela. Ela sorri para mim, mas diz coisas ruins sobre mim quando acha que não ouço. Me abraça, mas diz para minha mãe que dou trabalho demais. Tudo que ela faz parece falso. Não quero passar fins de semana com alguém que me faz sentir que tenho que me desculpar por existir. A voz sintetizada entregou as palavras sem emoção, mas o significado foi devastador. Regina sentou rígida na cadeira, o rosto branco. A juíza Paulson fez mais algumas perguntas sobre escola, amigos, o que Theo queria para o futuro. Theo respondeu cada uma com pensamento, demonstrando as habilidades cognitivas que Regina negara possuir. Quando Theo saiu do tribunal na cadeira, a juíza Paulson virou-se de volta para os advogados. Ouvi o suficiente. A petição de direitos avoengos da senhora Vargas é negada. Além disso, estou ordenando visitas supervisionadas somente se e quando Theo solicitar, o que pode ser nunca. Senhora Vargas, você encomendou evidência fraudulenta, deturpou as deficiências de seu neto e priorizou seu próprio conforto sobre o bem-estar dele. Essas não são ações de uma avó amorosa. São ações de uma pessoa manipuladora que vê o neto como objeto a controlar. Regina se levantou abruptamente. Meritíssima, a senhora não pode... Posso, e estou. Esta audiência está encerrada. Senhor Quintana, leve seu filho para casa. Senhora Vargas, sugiro fortemente que reflita sobre seu comportamento antes de tentar qualquer outra ação legal porque, se vier diante de mim novamente com este tipo de conduta documentada, vou encaminhar o assunto à ordem dos advogados para a investigação da conduta de seu advogado e possivelmente às autoridades quanto à fraude. Do lado de fora do tribunal, Rafael encontrou Theo com Bruno e Laura. Theo parecia drenado, mas aliviado. Fiz bem? Digitou. Rafael o puxou para um abraço. Você fez perfeito. Foi corajoso e honesto, e estou tão orgulhoso de você. Vovó vai nos deixar em paz agora? Acho que sim, filhão. Acho mesmo. Estavam caminhando para o estacionamento quando Regina apareceu. Victor ao lado dela. Rafael, por favor, podemos conversar? Não há nada para conversar, Regina. Ainda sou a avó do Theo. Você não pode simplesmente me cortar. Veja se consigo. Rafael continuou andando. Posso recorrer. Posso levar isso adiante. Rafael virou-se. Voz fria. Você pode, e eu posso liberar para a mídia todas as evidências de sua fraude, sua manipulação e suas irregularidades financeiras. Os sócios do falecido marido dela podem ficar muito interessados no que você fez com o espólio. A coluna social pode gostar de saber que a matriarca da família Vargas encomendou avaliações psicológicas fraudulentas. Sua escolha. O rosto de Regina passou por várias expressões antes de se fixar em raiva impotente. Você vai se arrepender. Não, disse Rafael. Eu realmente não vou. Theo, diga adeus à sua avó. Theo digitou uma palavra. Adeus. Deixaram Regina parada no estacionamento, o advogado parecendo desconfortável ao lado dela. Enquanto dirigiam para longe, Theo digitou uma mensagem longa. Papai, você acha que vovó algum dia vai entender que estava errada? Não sei, filhão. Algumas pessoas não conseguem ver além das próprias necessidades e expectativas. Mas aqui está o que sei. Você não precisa esperar ela entender. Pode seguir em frente, crescer, se tornar quem quiser ser com ou sem a aprovação dela. As limitações dela não precisam te limitar. Theo pensou nisso. Sinto pena dela. Ser ruim o tempo todo deve ser exaustivo. Rafael riu, surpreso pela empatia do filho. É, filhão. Aposto que é. 3 meses depois, Rafael estava na nova sala de aula de Theo,
observando o filho apresentar um projeto para a turma do terceiro ano. Theo projetara um controle de jogo adaptado, usando codificação simples e modificações num dispositivo existente. Sua apresentação explicava o problema. Muitos jogos não eram acessíveis para pessoas com problemas de controle motor. Sua solução: remapeamento de botões e adição de métodos de entrada alternativos, e sua demonstração: jogando um videogame usando rastreamento ocular e comandos de voz. As outras crianças fizeram perguntas. Theo respondeu cada uma com paciência e expertise. Sua professora, uma jovem chamada Senhora Pereira, irradiava orgulho. Depois da aula, Rafael encontrou Letícia numa cafeteria, o encontro mensal determinado pelo acordo de guarda. Ela completara o programa de parentalidade, mudara para o próprio apartamento e reconstruía lentamente a relação com Theo através de visitas supervisionadas. Ele está indo incrivelmente bem, disse Letícia, mostrando fotos da visita do fim de semana passado. Levara Theo a uma academia de escalada adaptada. Os dois em arneses, os dois rindo, ele subiu até o topo da parede. Rafael nunca soube que ele conseguia fazer algo assim. Ele consegue fazer um monte de coisas se tiver chance. Eu sei. Estou vendo isso agora. Ela pausou. Obrigada por não desistir de mim, por me dar outra chance com ele. Não fiz por você. Fiz pelo Theo. Ele merece uma mãe que o veja. Estou trabalhando nisso. Todo dia. Letícia puxou um envelope. Queria que você tivesse isso. É uma carta que escrevi para o Theo, mas ainda não estou pronta para dar a ele. Estou usando na terapia, trabalhando em tudo que fiz de errado, mas quero que você guarde caso algo aconteça comigo, para que ele saiba que entendi o que fiz e que sentia muito. Rafael pegou a carta, guardando-a. Você está bem? Isso soa ominoso. Estou bem. Só realista sobre o fato de que ações têm consequências. Mamãe não fala comigo. A família me ostracizou por trair eles concordando com o acordo de guarda. Perdi a maioria dos amigos. Recomeçar aos 35 é difícil. Mas você está fazendo. Estou. Ela sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que Rafael via dela em anos. É estranho. Tenho muito menos do que tinha 6 meses atrás. Mas estou mais feliz, mais leve, como se tivesse carregado algo pesado por anos e finalmente larguei. Aquela coisa eram as expectativas da minha mãe e minha própria vergonha sobre o Theo e meu medo de ser menos que perfeita. Letícia olhou para o café. A família Vargas é grande em aparências. Ser perfeito, parecer perfeito, esconder qualquer coisa que possa nos fazer parecer fracos. A deficiência do Theo quebrou essa ilusão. E em vez de ajustar minha visão de mundo, tentei escondê-lo para manter a mentira. Isso foi monstruoso. Concordou Rafael. Foi. Mas você está enfrentando agora. Isso conta para algo. Conversaram por mais 1 hora, reconstruindo cuidadosamente algo que não era exatamente amizade, mas já não era adversarial. Quando se despediram, Rafael sentiu algo inesperado. Esperança de que talvez Letícia encontrasse o caminho de volta para ser a mulher que amara um dia, mesmo que nunca pudessem voltar a ser casados. Em casa, Theo fazia lição de casa na mesa da cozinha, Bruno ajudando com problemas de matemática. O irmão de Rafael se tornara presença regular, passando várias vezes por semana, sendo o tio que Theo merecia. Papai chamou Theo quando Rafael entrou. Tio Bruno disse que me leva ao jogo de beisebol este fim de semana se você disser que pode. O estádio tem assentos adaptados e legendas para os anúncios. Parece ótimo, filhão. Depois que Bruno saiu, Rafael e Theo se acomodaram na rotina noturna, jantar, hora de leitura, exercícios de terapia física de Theo, depois um programa que ambos gostavam sobre exploração espacial. Momentos ordinários que pareciam extraordinários porque haviam chegado tão perto de perdê-los. Papai, disse Theo durante um intervalo comercial, você acha que eu algum dia vou andar? Era uma pergunta que Theo raramente fazia. Aprendera a não fazer porque muitos adultos davam falsa esperança ou pena condescendente. Mas Rafael sempre tentara dar respostas honestas. Não sei. Seus médicos dizem provavelmente não sem intervenção médica significativa. E essas intervenções vêm com riscos. Mas aqui está o que sei. Você não precisa andar para ser completo. Você já é inteiro, já é capaz, já é tudo o que precisa ser. Mas às vezes eu queria só para ver como é correr, pular, coisas normais. Eu sei, filhão.
E é ok desejar coisas, sentir tristeza pelo que a paralisia cerebral tirou de você. Mas não deixe essa tristeza te fazer esquecer tudo que você tem. Você é brilhante, criativo, gentil, corajoso. Enfrentou sua avó no tribunal. Ensina seus amigos sobre acessibilidade. Está fazendo diferença no mundo, Theo. Andar ou não andar não muda isso. Theo assentiu, processando. Posso te perguntar algo? Sempre. Você algum dia se arrepende de ter tido eu? Tipo, se pudesse voltar e saber que seu filho seria deficiente, ainda ia me querer? Rafael sentiu o coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Theo, olhe para mim. Eu não mudaria uma única coisa em você. Não sua deficiência, não seus desafios, nem um momento da jornada que fizemos juntos. Você é exatamente quem deve ser, e sou tão grato todo santo dia por poder ser seu pai. Você não é um fardo, não é uma tragédia. Você é minha maior alegria. Os olhos de Theo estavam molhados, mas ele sorria, mesmo quando te acordo às 2 da manhã, porque minha perna tem espasmo. Mesmo então, mesmo quando demoro uma eternidade para digitar algo e você tem que esperar, mesmo então. Ser seu pai me ensinou paciência, criatividade, advocacia e amor incondicional. Você me tornou uma pessoa melhor. Então não me arrependo de nada. E qualquer um que não consiga ver que humano incrível você não merece fazer parte da sua vida. Theo aproximou a cadeira e abraçou Rafael ferozmente. Eu te amo, papai. Eu te amo também, filhão. Sempre. Mais tarde, naquela noite, depois que Theo dormia, Rafael ficou parado na porta do quarto do filho, observando-o respirar pacificamente. O quarto estava cheio de evidências da personalidade de Theo, livros, projetos de arte, o tablet de comunicação carregando na mesinha, controles adaptados de jogos, um pôster do sistema solar. Rafael pensou em tudo pelo que haviam passado. A manipulação de Regina, a traição de Letícia, as batalhas no tribunal, o medo de perder Theo para a colocação institucional. Mas ali, vendo o filho seguro e feliz, Rafael soube que tudo valera a pena. Regina tentara usar a deficiência de Theo contra ele. Em vez disso, expusera sua própria crueldade e perdera tudo. O centro que escolhera para guardar o neto longe se tornara o lugar que documentara suas capacidades e vindicara a advocacia de Rafael. Às vezes, a melhor vingança não era elaborada ou dramática. Às vezes era simplesmente viver bem, criar seu filho com amor e dignidade e assistir seus inimigos se destruírem com as próprias escolhas. O telefone de Rafael vibrou com um e-mail de Helena Mendes. Assunto: relatório de progresso do Theo e algumas notícias. Rafael, o e-mail dizia, queria atualizar sobre o progresso contínuo do Theo em nosso programa ambulatorial. Ele superou todas as metas que estabelecemos e está testando bem acima do nível de série em leitura e matemática. Suas habilidades em tecnologia adaptada são tão avançadas que pedimos se ele estaria disposto a nos ajudar a testar novos equipamentos. Com sua permissão, claro. Em outra nota, você deve saber que a licença médica do Dr. Marcus Raymond foi suspensa ontem. Acontece que sua sogra não foi a única pessoa para quem ele vendeu avaliações fraudulentas. Há uma investigação criminal em andamento e vários casos anteriores dele estão sendo revisados. Sua decisão de expor aquela conexão pode ter ajudado muitas famílias. Também, Regina Vargas me contatou na semana passada pedindo cópias dos registros de Theo do tempo dele aqui. Neguei o pedido pois ela não está listada como parte autorizada. Ameaçou ação legal. Eu disse para prosseguir se quisesse, pois não temos nada a esconder e ficaria feliz em testemunhar sobre minhas interações com ela. Ela desligou. Continue o bom trabalho com aquele menino incrível que você tem. Ele vai fazer grandes coisas. Rafael sorriu e respondeu agradecendo. Depois encaminhou o e-mail para Rita Coelho, só por precaução. Nunca se sabia quando precisaria de documentação. Na manhã seguinte, Rafael acordou e encontrou Theo já acordado, digitando no tablet na mesa da cozinha. Acordou cedo, filhão. Não consegui dormir. Estava pensando em algo. Theo virou a cadeira para encarar Rafael. Quero escrever um blog sobre ser uma criança com deficiência, sobre minhas experiências. A senhora Pereira disse que sou um bom escritor e acho que talvez outras crianças como eu gostariam de saber que não estão sozinhas. Rafael sentou.
impressionado pela empatia e inteligência emocional do filho. É uma ótima ideia. Precisaríamos ter cuidado com privacidade. Usar um pseudônimo, talvez. Mas sim, acho que você poderia ajudar muita gente com sua história. Podemos chamar de rodas e palavras, tipo minha cadeira de rodas e meu dispositivo de comunicação? Perfeito. Vamos configurar este fim de semana. Nos meses seguintes, o blog de Theo ganhou seguidores. Outros pais entraram em contato, outras crianças com deficiência, professores buscando perspectiva. Theo escrevia sobre tecnologia adaptada, sobre lidar com capacitismo, sobre as coisas que o faziam se sentir visto versus as que o faziam se sentir invisível. Escrevia sobre sua avó, sem nomeá-la, mas descrevendo a experiência de ter membros da família que não conseguiam aceitar sua deficiência. Um post viralizou. Não preciso ser consertado. Preciso ser apoiado. A diferença. Rafael observava o filho encontrar sua voz, sua plataforma, seu propósito, e pensava em como Regina tentara tanto silenciar Theo, torná-lo pequeno e gerenciável. Em vez disso, dera a ele uma história que ressoava com milhares de pessoas, um exemplo de superação de rejeição familiar, um motivo para ajudar outros. 6 meses após a audiência de direitos avoengos, Susan Park ligou com notícias finais sobre as finanças de Regina. A Receita Federal está investigando ela por fraude fiscal. Susan reportou aqueles saques em dinheiro e LLCs escondidas. Ela não declarou nada disso. Está olhando para multas significativas, possivelmente acusações criminais. E o advogado do espólio do falecido marido encontrou que ela vinha drenando sistematicamente contas que deviam estar em trustes para fundações de caridade. Há processos civis vindo. Isso é preocupação minha? Perguntou Rafael. Não a menos que ela tente vir atrás de você por mais desafios de guarda. Mas Rafael, entre a fraude fiscal, os processos civis e a investigação criminal sobre as atividades do Dr. Raymond, onde ela é nomeada co-conspiradora, Regina vai estar ocupada se defendendo por anos. Não vai ter tempo nem recursos para incomodar você e Theo. Rafael agradeceu Susan e desligou. Provavelmente devia ter se sentido vingado, triunfante até, mas principalmente se sentia cansado. Regina construíra sua própria armadilha e entrara nela. Não precisara fazer nada além de documentar a verdade e proteger o filho. No 9º aniversário de Theo, fizeram uma festa no centro recreativo adaptado. Escalada, basquete em cadeira de rodas, torneio de games com todo o equipamento acessível. Amigos de Theo da escola vieram. Crianças com e sem deficiência, todos apenas sendo crianças juntos. Letícia apareceu com um presente atencioso e ficou para ajudar a supervisionar, ganhando pequenos sorrisos de Theo. Bruno e Laura estavam lá junto com Helena Mendes e alguns funcionários do Horizonte que se tornaram amigos. Regina não foi convidada e não compareceu. Enquanto Rafael observava Theo rindo com os amigos, usando o dispositivo de comunicação para provocar durante o torneio de games, percebeu que era assim que a vitória parecia. Não sua ex-sogra algemada ou sua ex-esposa se contorcendo. Apenas seu filho feliz e prosperando e cercado por pessoas que o viam por quem era. Naquela noite, depois que todos foram embora e Theo dormia, Rafael puxou a carta de Letícia. Nunca a abrira, guardara selada na gaveta da mesa. Mas hoje à noite se sentia pronto. Querido Theo, começava. Quando você ler isto, espero já ter te contado todas essas coisas pessoalmente. Mas caso não tenha, caso eu perca a coragem ou perca a chance, preciso que saiba que eu estava errada sobre tudo sobre você, sobre suas capacidades, sobre o que merece de uma mãe. Deixei medo, vergonha e a manipulação de sua avó me convencerem que sua deficiência era algo para esconder, consertar, pedir desculpas. Tentei te fazer menor para que eu pudesse me sentir mais confortável. Isso foi imperdoável. Você não é quebrado. Nunca foi. Sua paralisia cerebral é parte de você, mas não te define. Você é brilhante, criativo, corajoso e gentil. É tudo que uma mãe poderia desejar num filho. E o fato de eu não ter conseguido ver isso, de ter deixado sua avó me convencer do contrário, é meu maior fracasso. Seu pai te viu desde o primeiro dia. Defendeu você, acreditou em você, lutou por você quando eu estava fraca demais para fazer o mesmo. Ele é o pai que você merecia. Estou tentando me tornar essa mãe também.
mas sei que tenho anos de dano para desfazer. Desculpe, Theo, por cada vez que te fiz sentir menos que, por cada vez que deixei sua avó falar mal de você, por te internar no horizonte sem contar ao seu pai, por não ser forte o suficiente para defender você quando mais precisou. Espero que um dia você possa me perdoar. Mas mesmo se não puder, saiba que te vejo agora. Todo você. E estou maravilhada com a pessoa que você está se tornando apesar dos meus erros. Não por causa de nada que eu fiz. Você merece melhor. E vou passar o resto da vida tentando te dar esse amor. Mamãe. Rafael dobrou a carta de volta, sentindo algo complicado por Letícia. Ela machucara Theo, traíra a família, fizera escolhas terríveis, mas enfrentava aquelas escolhas agora, fazia o trabalho, tentava mudar. Isso também exigia coragem. Talvez essa fosse a lição real de tudo isso. As pessoas podiam mudar se escolhessem. Letícia escolheu enfrentar os fracassos e crescer. Regina escolheu dobrar a aposta na crueldade e controle. E Rafael escolheu o filho toda vez, de todas as formas. Era isso que significava ser pai. No quarto, Theo dormia pacificamente, cercado por presentes de aniversário e evidências de uma vida cheia de amor e possibilidade. Lá fora, o mundo estava cheio de desafios que ele teria de enfrentar. Capacitismo, barreiras, pessoas que não veriam seu valor. Mas enfrentaria com o pai ao lado, ensinando que deficiência não significava derrota, que diferente não significava menos, e que às vezes as pessoas que tentavam te diminuir acabavam se destruindo em vez disso. Rafael devolveu a carta à gaveta da mesa, apagou as luzes e foi para a cama. Amanhã era um novo dia com novas oportunidades para Theo brilhar e provar ao mundo exatamente o que 8 anos de advocacia parental inabalável podiam construir. E em algum lugar da cidade, Regina Vargas sentava em sua mansão vazia, cercada por advogados e documentos legais, enfrentando as consequências de uma vida passada, tentando controlar e diminuir os outros. O centro que escolhera para guardar o neto longe se tornara o instrumento de sua queda. A voz de Theo, que ela tentara silenciar, ecoara num tribunal e selara sua derrota. Suas próprias ações, documentadas e preservadas, destruíram sua credibilidade e expuseram sua crueldade. Ela tentara encurralar Rafael ao internar Theo no horizonte. Em vez disso, encurralara a si mesma com suas próprias manipulações. E havia uma justiça bela e perfeita nisso. Às vezes você não precisava de vingança elaborada. Às vezes só precisava deixar a verdade falar por si e deixar seus inimigos se destruírem com o próprio veneno. Rafael adormeceu pensando no post do blog de Theo que viralizara. Não preciso ser consertado, preciso ser apoiado. Era uma lição que Regina nunca aprendera, mas Theo aprendera. Letícia estava aprendendo, e juntos seguiriam em frente. Alguns rumo ao crescimento e cura, outros rumo às consequências de suas escolhas. E no final, era exatamente como devia ser. Esta é onde nossa história chega ao fim. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se você gosta desta história, por favor assine este canal. A adaptação mantém rigorosamente o comprimento, o tom, a sequência de eventos e a essência emocional da história original, apenas com ambientação e nomes brasileiros.